você comprou o fone, Não, mas não. você derrubou ele no chão pra funcionar. Não vem com essa, sabe viu? por quê? Eu comprei, paguei à vista. Tá tudo bem, mas é mau uso. Não é mau uso. Não é mau uso. Não. Você pagou. Eu você comprei, pegou o produto, quebrou o produto, não vou quebrei. te garantir, é mau uso. Aconteceu o seguinte. Cheguei aqui, comprei o fone, abri. Cheguei em casa, só tirei da caixinha. A hora que eu coloquei não estava funcionando. Não estava funcionando, mas estava com marca de queda. Não, que queda. Como não? Não. Quando não estava na caixa, novinho? No plastiquinho? Estava na Mas, caixa. então. Eu abri, coloquei no ouvido, não funciona. Vamos Eu fazer o quero seguinte, dinheiro de volta. Não vou te devolver o Não, dinheiro. Você ó, quebrou o produto? Não quebrei nada. Ó, Você então estava em casa vamos pra fazer o ver? seguinte, vou levar isso na justiça. Não, eu tenho um Mas advogado. advogado bom? Mas claro, Esse né? advogado Mas bom, claro. a jurídica é forte. Quem é que é teu advogado? Ué, o Jean Dornello, você Aqui acha que é não quem? Zé. Quem é esse cara? Esse cara. Esse cara é ele, ó, tá na nossa frente. Sou eu. Dornelas, seja Eu bem-vindo. que agradeço. O POC te agradece aqui a tua presença, veio alegrar a casa. Ah, que benção. Contagiante, obrigado. Parabenizar vocês pelos vários entrevistados importantes que nós já vimos aqui. Legal. Eu vim aqui contribuir um pouquinho, não tem tanta relevância ou tanta importância, mas sou esforçado. É isso aí. A propósito, você tem razão, porque a boa-fé é objetivo e presume-se a favor do consumidor. Falei? Não, eu tô não falei, errado. não falei? Lógico. Falei. Eu sou advogado do povo, eu defendo os do mais povo, fracos, do rapaz. povo. Ah, Eu mas sou ó, a Isso aí que prova. você falou são tertúlias flácidas para adormecer bovinos. Nossa, Traduzindo essa para boi dormir. tá vendo? É. Não, fiquei inventando que eu derrubei, que eu quebrei. Primeiro eu queria te agradecer de fato e por ter colocado a gente na nossa agenda. Eu sei que você vive muito corrido. E reconhecer você, né? O povo te reconhece, né, na verdade. Eu acho que quando você faz um bom trabalho, eu tenho algo comigo, eu sou cristão. E quando a gente fala assim, o que você é? Eu sou cristão. Eu falo, cara, quem tem que falar que você é cristão é a pessoa, a outra pessoa, não nós Quem mesmos, te né? vê, né? É quem te vê. Né? Porque quando o pessoal chamava de cristão, que eram os pequenos cristos, as pessoas que Exato. estavam se parecendo com Cristo. Exato. Então era o povo que falava. Então eu vejo que isso era um resultado de um bom trabalho que Cristo vinha fazendo. Perfeito. Ele criou, as próprias pessoas começaram a ver. E no seu caso, né, trazendo para tua história, você é um cara que de fato foi reconhecido como advogado do povo, né? Não foi você que criou o jargão lá. Na verdade, esse jargão... Eu sou o advogado do povo. Não. Na verdade, esse jargão, ele nasceu no Balanço Geral. Né? Eu e a Josi Dalben começamos o Tirando a Limpo. E tinha um negócio interessante quando começamos o Tirando a Limpo, foi em 2014, na Record Rio Preto, que teve uma reunião, 5 pessoas, para decidir a temática do programa. Sabia que seria eu e a Josi, era uma novidade, íamos defender a população, estilo Celso Russomano. Eu tinha ficado uma semana em São Paulo trabalhando com o Celso e com o Wilson, que é o xerife do consumidor. E de 5 pessoas que estavam lá, o único que não era jornalista, que era pangaré, era eu. E tinha que tomar uma decisão, né? Olha, que tipo de caso vamos gravar? Eu fui o único que defendi que íamos gravar independente, ter chance de resolver ou não. Todos os demais que estavam ali, que são jornalistas profissionais, disseram o seguinte, olha, nós vamos se queimar. Você tem que gravar caso que vai resolver. E eu resolvi peitar. Não, me dá um voto de confiança. Não sei se eu vou conseguir resolver os casos todos. Sim. Mas vamos fazer. Mas por que você quer fazer isso, Jean? O que eu expliquei para eles? Falei, gente, o negócio é o seguinte. A população está tão saturada do poder público, da sociedade, que quando alguém ao menos tenta, ao menos ouve, ao menos dá atenção, já é um grande passo. Lógico. Sabe? Necessariamente a pessoa não está esperando que você vá resolver, mas só de ela ser ouvida. Porque hoje as pessoas querem ser ouvidas, tá? Bingo. O programa foi um sucesso. Ficamos 2 anos na Record, né? Eu com a Josi, depois eu tive um problema de saúde. Eu fiquei 1 ano fora da TV. Fui pro SBT, fiz ao vivo durante 1 ano e meio, ao vivo. Na hora do almoço. Muito legal. E agora voltei novamente, estou na Band, toda terça e sexta, às 4h30 da tarde, no Brasil Urgente. Legal. Obrigado à Band de Rio Preto, Band Paulista. Mas no mesmo escopo. Mesmo escopo, vou pra rua, né, com a câmera na mão. Legal. Não tem medo nem de onça, não vai ser do rastro dela, né? Então vou, defendo. E o jargão nasceu com o Sandro Pires. Sandro Pires falou, advogado do povo, foi, e pegou. E o que eu tive de problema na OAB? Hoje não, a OAB hoje é uma outra diretoria. Sim. A inveja, perseguição.
porque disse que eu estava captando clientes. Eu não preciso disso. Hoje, a Vilma conhece a gente do trabalho como advogado. Hoje no meu programa da Band eu coloco uma tarja bem grande lá. Não capto clientes, papapá. Eu faço isso para ajudar as pessoas. Necessário, né? Necessário. Na verdade, é tão desnecessário o comentário como haver a necessidade de você colocar uma tarja. Exatamente. Porque acho que eu estou lá querendo fazer um programa para poder captar clientes. Mas assim, é um mercado, né, que, tipo... trazendo para a realidade do que você falou aí do começo, a maioria das pessoas hoje não entra numa briga para, tipo assim, não é que não entra numa... Tem aquele negócio assim, olha, eu não entro numa briga para perder. O que isso significa? Eu vou até o final. Agora tem muita gente que, assim, só entra numa briga se tiver certeza que vai ganhar. E eu acho que tem um grande abismo entre essas duas coisas, né? E hoje as pessoas têm que entender que precisa ter um negócio que se chama parcimônia, bom senso. E acabou hoje o pessoal quer briga. Os jovens advogados... a maior parte dos jovens advogados tem esse problema. Acreditam que o bom advogado é aquele que briga. Eu tenho um ditado meu, que o bom advogado não é o que ganha a sua causa, é o que resolve o seu problema. Exatamente. Então, experiência, Vilma, se serve para você ganhar com ela. Tá? Então, quando você contrata um advogado, um médico, um contador, o que você está buscando nele? A experiência dele. Sim. Agora, eu vejo que o cliente ele pode até ter chances, mas o nosso judiciário hoje é um problemaço. Hoje o positivismo foi jogado às traças. O que é o positivismo, né? Para traduzir isso aí. Até quando eu comecei a advogar, faz 26 anos que eu advogo, o juiz julgava de acordo com a lei. Ele podia até achar, o Falcone tem direito. Às vezes tinha juízes mais audaciosos, desembargadores, que escreviam: acredito que o Falcone tem razão. No entanto, o artigo tal. Era o positivismo, era o que estava a lei. Hoje, mudou. Hoje, coloca-se o que quer, não todos os juízes, os saudosistas, os juízes mais teóricos, e tem uma boa parte ainda assim, não, respeito ainda. Mas, infelizmente, ficou assim agora. Foi com a tua cara, meu amigo. Então, eu falo para as pessoas, cuidado, não é porque está lá na lei, você vai ter certeza. A maior parte dos juízes, uma boa parte que eu vejo aí, dos novos principalmente, não estão adotando o positivismo mais, estão julgando de acordo com a sua interpretação pessoal, né? E não poderia ser assim. Axiologia. Ei, gostei dessa Como chama? Axiologia, legal. E quem sofre é o advogado, o cliente, depois você explicar. Né? Que não deu certo, na verdade, quem sofre é o povo, né? A população de maneira geral. Porque é algo que é muito contaminante no judiciário, eu vejo, né? Naturalmente, não entendo nada, mas como um cidadão, né? Que a gente... Cara, é tudo esse negócio de precedente, cara. O cara vai lá e tem um precedente, todas as outras histórias parecidas tem que culminar na mesma solução. Ao ponto que você tem tribunal, você tem... Hoje está na moda falar mal do STF. Né? Eu não falo mal do STF. Eu até acredito que o STF hoje está com essa postura muito dura, porque ele foi provocado. Até usei um exemplo com a Vilma agora há pouco. Se você passa uma vez na calçada vizinha, ela te xinga uma vez, você não liga. Duas, ela não liga. Na terceira, você vai encrespar. Não, com certeza. E às vezes a pessoa pode até perder a razão, né? Mas, uma coisa é clara, e eu gostei da tua puxada, do gancho que você deu, para deixar bem claro quem está acompanhando a gente aqui, sempre vá atrás de um acordo. Sempre procure um advogado, um profissional do direito que vai buscar a conciliação. Né? Até porque, já jogando um pouquinho mais para trás, se você pegar Cristo pregava isso, pregava a conversa, o diálogo, as virtudes. E tem pessoas que tem o seu processo de estimação. A pessoa acorda e dorme com o processinho de estimação, achando que aquele processo vai resolver a vida dela. Gente, quando as suas esperanças estão depositadas num processo judicial, meu amigo, procura um outro profissional, que é o psiquiatra, o psicólogo, que você está com um problema. Foge-se a razão, né? Foge-se ao bom senso, e aí você vê um ganchinho lá, o fulano falou que se eu entrar contra fulano, eu ganho. Aí, tipo assim, a pessoa, mesmo errado, a má fé tá muito incrustada também, não tá muito dentro. Eu tenho um caso... O cara age de má fé, já desenha um teatro para criar uma situação... Não, peraí, semana retrasada, dentro do Mufato aqui de Rio Preto, recebo ligações da gerente e de consumidores. Os consumidores estão falando, tô ligando no meu celular, tudo tá no lugar. Urgente, produto vencido, não sei o que. Eu montei a viatura com o Zaqueu fiscal, fui lá. Chegamos lá, a gente vai com cuidado, né? A gente tem alguma experiência. Para nossa surpresa, isso tem filmagem, tá? Os dois consumidores com o carrinho cheio de compra, e tem um acordo feito com o Procon, com os supermercados, que se você encontrar um produto você ganha dobrado.
Os caras com carrinho lotado, achei esquisito. E um tipo de mercadoria tudo estranha. Sabe, o cara tinha mortadela, daí a pouco o cara tinha farinha, depois o cara tinha licor. Muito estranho, sabe? Pulverizado. Pulverizado, né? Aí o meu fiscal, que já tem experiência, deu um toque de mim, já percebi. Final da história. Aquela dupla faz isso costumeiramente. Eles montam os flagrantes, eles escondem produtos. Nesse caso tem pior, tem a filmagem. As mortadelas desse mufato tem um lugar entre duas gôndolas de sacarias, que para não ficar tirando mercadoria durante o dia, quando os consumidores estão lá, eles depositam no meio dessas duas gôndolas. O consumidor não tem acesso. Tem a filmagem deles arrancando sacos de farinha, entrando lá atrás e tirando as mortadelas de lá, para colocar no carrinho. Tem pior. Foram na chefe de seção, mentiram para ela e falaram assim para ela: fulana, olha, a Cicrana, que eles conhecem a gerente, que ela também tinha me ligado que queria que o Procon fosse lá. Ó, a Cicrana disse pra você pegar lá em cima no armário, porque tem as bebidas. Em cima tem um descarte. O cara conhece toda a estrutura do mercado. A menina foi lá, achou que era verdade, tirou as caixas de licor vencido de lá e deu na mão deles. Tá? E eu cheguei na hora, só que eu fiz de morto. De inocente. Né? Não, tá bom. Falei pra ela, dá em dobro. Eu tô querendo consumar o ato criminoso deles. Até porque ela me falou que tinha as filmagens. Eu confiei nela, eu percebi. A gente tem algum tato. Você lê a situação ali. Eu tenho 46 anos. Você tá na rua vendo o rolê, 46 anos de janela, cresci na região norte de Rio Preto. Eu conheço bem como é que a coisa funciona. E aí eu peguei e deixei consumar o crime, que agora eu vou chamar as duas crianças. Duas crianças de 40, 50 anos, que passam o dia inteiro fazendo isso em Rio Preto. Isso. Exatamente. Isso aí coloca em descrédito um monte de gente, né? Então esses daí vão sofrer o rigor da lei. Então entra daquilo que você falou, a má fé. Ela existe. Total. E você tem que ter cuidado. Agora, que eu já apliquei 3 milhões de multa esse ano só em supermercados de Rio Preto, que infelizmente... Esse 2023? Ano, 2022. Desculpa. É que a gente começou o ano agora. Nossa, caramba. Eu já ia falar pra... leva ele daqui que Perdão. Ele vai querer me processar por causa do fone aqui. Não, mas ele vai processar. E nós autuamos quase 3 milhões de reais, porque eu não vou falar o nome da rede. Coisa boa eu até falo, como esse caso aí que não tem problema. Agora, coisa ruim eu vou poupar o nome da rede. Mas é uma rede famosa que tem no Brasil inteiro, que você não consegue acreditar que eu peguei lá 100 quilos de mussarela vencida, 110 latas de creme de leite vencido. Você não acredita que foi sem querer. Por coincidência, mexe com atacado. Né? Você sabe que aquilo ali é um baita do esquema, então tem que mandar a caneta com força. Agora, o Zé da padaria, o João do posto ali, eu não vou autuar, eu vou primeiro conversar, eu vou tentar ver por que o cara tá fazendo errado. Agora, grandes bancos e essa turma aí, não dá, tem que mandar a caneta. Complicado. Não, com certeza. E a maioria das coisas são questões perecíveis, assim? Não, quando o pessoal não o que dá problema hoje no direito do consumidor, pasmem vocês, na verdade, é banco. É? E não é juro não, viu? Não é juro? Não, o maior problema dos bancos hoje é a questão dos consignados, que o consumidor não pede, mas como inventaram. Porque no Brasil, bom de falar... Não empurra não, o cara vai lá mandar assinar, não empurra, às vezes a pessoa nem tem ciência. Não assinou, Falcone, não, 80% dos casos, não, é o seguinte, aqui no podcast vosso eu posso falar claramente, tá? Quem manda no Brasil são bancos, não se iludam. Quem manda no Brasil, quem a gente tinha que estar com a metralhadora ligada e não são só a classe política, não é STF, não é judiciário, não é Câmara Federal, não é Câmara de Vereador, são os bancos, gente. Os bancos fazem o que querem no Brasil. E eles conseguiram uma resolução lá que autorizava, por causa da pandemia, empréstimo consignado por telefone. Aí os tiozinhos, as vozinhas entraram. E que os coitados, você faz um empréstimo real, verdadeiro. Eles pegam aqueles seus dados e replicam para outros bancos. Sigilo bancário, LGPD. Quebra tudo. Isso é tertura e as plastas para você do vinho, rapaz. Isso aí, tudo quebrado. E ninguém faz nada. O Procon de Rio Preto tá fazendo. Eu tenho uma baita de uma investigação em andamento, que não existe nem a nível Brasil, eu tô fazendo aqui em Rio Preto, para pegar essa turma. Eu tô chegando, eu tô porque provas. Também é uma investigação complicada, eu acredito, porque você tem os dados básicos do consumidor, RG, CPF, endereço, uma coisa e outra,
É facinho deles terem acesso. E com isso, eles fazem um monte de coisa que você não tem acesso. Isso. Entendeu? Você não tem E acesso. aí o coitado do tiozinho tem que sair de casa e ir lá para devolver esse dinheiro. Alguns não percebem. E o juro altíssimo. E esse consumidor, além de ter o direito de cancelar essa porcaria toda, eles têm direito a danos morais. Então, deixa bem claro. Reverte, ainda recebe uma indenização, que aí não é o PROCON. Aí tem que procurar. Mas procura o PROCON, porque lá eu dou uma decisão fundamentada a favor deles. E eu não parei por aí. Calma, que faz um ano que eu tô no encalço dos bancos. É que eles são grandes, eu tenho que me aparelhar bem. Que vai lá, brigar, porque você tem que levar não bem. Não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro, tá? Então eu vou pegar, vou chegar lá e vou atuar eles com força e tomar medidas criminais, tá? Mas fico alerta pra quem tá acompanhando aí. Como o PROCON, ele é um órgão que tem um poder de multar e tal. O PROCON, ele é um órgão. Independente do jurídico. Eu, PROCON, vou lá e multo o Falcone por conta que ele vendeu o fone lá da... Enfim, essa história fake que a gente inventou aqui. Não é fake, não. Não, deixa eu... Enfim, essa questão. O PROCON, ele é um órgão seguinte. Mas assim, a empresa pode ir contra, refutar... Pode. O PROCON é um órgão administrativo que tem um processo. Imagina uma multa de trânsito. Não tem um processo administrativo? Sim. Que o Detran, o Denatran te aplica? É a mesma coisa. Tá? Só que o PROCON ele é mantido pelo município. Tá? E pelo Estado. Então eu trabalho, eu tenho subordinação direta ao prefeito, que me nomeou, mas toda a estrutura, fiscalização é mantida pelo Estado de São Paulo. Então é um misto. E nós estamos num processo aqui em Rio Preto de dar autonomia ao PROCON municipal, transformar numa fundação metropolitana para atender os 37 municípios da região. Ou seja, Rio Preto e toda a região. Isso. É a região metropolitana, Severine, exato, os 37 municípios. Nós estamos nesse processo aí já está andando isso daí. O prefeito Edinho Araújo, na história dos PROCONs, desde 1996, se eu não me engano, tem PROCON em Rio Preto, é o prefeito de longe que mais apoiou. Nunca o governo municipal pediu para mim não fazer ou fazer algo fora da legalidade. Olha, eu tenho uma liberdade total em São José do Rio Preto. Isso é importante, total. Né? E nesse caso, o prefeito é louco, né? Eu vou te recomendar uns advogados bons. Nesse caso, montaria-se um comitê de advogados para cuidar de tudo isso. No PROCON, na verdade, nós temos fiscais, servidores públicos. Né? Concursado e tal. Preparado justamente assim para... E agora nós vamos criar, a ideia nossa é criar uma fundação municipal, né, com mais autonomia. Porque aí, pasmem vocês, uma multa que eu aplico hoje, o valor vai para São Paulo, volta dali 6, 7 anos, metade desse valor para Rio Preto. É outra injustiça, né? É um absurdo isso. Com certeza, você faz todo o trabalho e o recurso fica lá. Eu tô numa briga forte agora, porque eu descobri uma pegadinha aí, uma pegadinha do bem, que os golpes de Pix, depósito de conta, golpe que mais tem, né? Hoje os golpes aumentaram 500%. E eu tive conversando com um delegado amigo meu, que atua, nos ajuda muito, e ele me confidenciou o seguinte, que aquela grande organização criminal tá por trás desses golpes aí, tá? Eles têm um esquema bem montado nisso aí. Os golpes estão muito profissionais. Mas ali a maioria das coisas, grande parte deles. Né? E nós descobrimos o seguinte, eu achei uma resolução do Banco Central, até que eu te mandei no teu WhatsApp. Tá. Né? Então, eu vou... É muito interessante. Que lá ela diz o seguinte, ela é de 2019. Ela diz o seguinte, que quando um banco mantém uma conta aberta e alguém aplica golpes usando a conta, o banco tem sim responsabilidade. Ele tem que ressarcir, porque a partir do momento que ele descobre que alguém aplicou um golpe com aquela conta, ele tem que parar. E ele não para, ele mantém a conta lá para ele ganhar o dinheirinho dele, né? Certeza. Aí fazer números, né? Isso, aí o gerente dá com o ombrinho para você e fala, vai na delegacia fazer um BO. Aí você vai jogar nas costas da Polícia Civil resolver o problema? Você não vai. A resolução 4.753 de 26 de setembro de 2019. Exatamente, artigo 1º, parágrafo 5º é o que está esse fundamento. As instituições devem adequar os procedimentos de que se trata o caput e as disposições relativas à prevenção de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como observar a legislação e a regulamentação vigente. Essa legislação entra Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que não estão observando. Trocar em miúdos, né? Eu só li o parágrafo 5º aí. Vamos supor, o cara tá lá, abre uma conta falsa. Mesmo que não seja falsa, Falcone. Mesmo que a conta seja verdadeira. O cara vai lá e abre, está usando ele para fazer... Exatamente. Então, falso ou não... Porque tem como abrir uma conta falsa? Opa! Por exemplo, como eles abrem? Um RG falso, um CPF coisa mais comum do mundo. Ainda mais hoje o banco digital. Ainda mais pessoas de origem asiática, tá? Que são muito parecidas. É muito comum, porque os bancos pedem fotografia, confirmação, né? É muito comum.
Por exemplo, doutor, tem um caso. Esses casos que acontece, aquela mensagem, né, no jornal ou na internet, tipo assim, carro Ford alguma coisa, sei lá, R$5.000. Aquele preço que fala, não, esse que eu quero. É o primeiro indício. Daí precisa de uma entrada, R$2.000. Então você é louco, né? Você fala, não, eu tá vou muito comprar, bom o preço, tá muito vou barato. segurar, vou amarrar pra mim. Dá o segurar. sinal. Então foi lá na boca do caixa, para transferiu. Ou mandou um Pix. Nesse caso, tem lá, Banco X, R$2.000. Exato. Perdeu o dinheiro. Você foi no local e Perfeito, o carro não está lá. Perfeito. Nesse caso, você liga no banco e fala, não posso fazer nada. Então, E aí, Vilma, aí que pode. É o detalhe aqui que eu agradeço a vocês esse espaço. Porque a grande mídia às vezes não divulga isso. É do jeitinho que você contou. Neste caso, o banco tem responsabilidade, sim. E tem um período, doutor, para reaver? Ele tem até, não vamos colocar aí o prazo prescricional aí, vou colocar aí de 90 dias aí, que seria mas porque a pessoa está lesada, ela não tem por que demorar mais de 10 pra buscar, mas se né? for só tratar de ação de indenização, dá até 5 anos. É que para não ter dúvidas, sim. eu prefiro trabalhar com o prazo aí. Prazo menor. O detalhe é que você deve ir no PROCON. Se for de Rio Preto a pessoa, né? Aqui em Rio Preto eu abro um processo e no final o banco não te devolvendo, eu dou uma decisão para você, equivalente a uma sentença aí, dizendo que você tem razão. Com este documento do PROCON é meio caminho andado para você ir para o judiciário. Você já vai mais fortalecido. Sim. Tá? Pelo menos o juiz vai ter algumas bases legais ali para buscar a tua razão, né? E aí, essa semana eu fiquei muito feliz que saiu um julgado confirmado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aí já é jurisprudência, né? Saiu o primeiro julgado com base nessa resolução, com base nessa tese que nós desenvolvemos aqui em Rio Preto. Algum advogado já fez isso, era contra um banco e condenou o banco a devolver o dinheiro. E isso é uma turma aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Poxa, Agora aí, nós já temos uma decisão aí, beleza, deixa eu contar uma história minha. Na verdade, não é como. Não sei, até legal. A CNPJ jamais vai entrar num ambiente de. Do consumidor? Pode. Se Normal. veja bem, você tem uma empresa e o serviço bancário não é teu ramo de atividade. Você tem uma empresa de informática. Então você, sim, a empresa sua é uma consumidora do serviço de internet. E o PROCON entra. Do serviço de água, de energia e do serviço de banco. Sim. Tá, deixa eu dizer. Isso. Uma das maiores distribuidoras do Brasil comprava sempre ali e um dia chegou não recebi nada, boleto, nada. E aí, compraram um produto lá de algum jeito no meu CNPJ e foi para cartório e tal, enfim, aí rolou um processo e eu consegui provar que realmente eu não tinha comprado o produto e aí o banco, na época o HSBC, tinha feito o empréstimo ali, financiamento, sei lá, enfim. E aí eu provei que realmente não comprado e eles me reverteram, me pagaram em dobro o valor lá da nota. Só que o que acontece? O Bradesco, por exemplo, foi lá e comprou o HSBC. E eu nunca tive relacionamento com o Bradesco. Certo? E aí... Alguém vazou essa informação. Não, mas o HSBC foi comprado pelo Bradesco. Sim. Certo? Então, assim, dentro do entendimento ético, tudo bem. O Bradesco tem informação que um dia eu tive um processo ali com eles. Certo? Porque passou a fazer parte. Só que teve um momento que eu quis abrir uma conta no Bradesco porque um amigo de faculdade virou gerente PJ do Bradesco. Eu falei, vou fazer com ele e tal. Não sei como funciona muito bem banco e tal. Tipo, o gerente me ajuda ali. Ele não conseguiu abrir. Porque tinha esse histórico. Mas assim, um histórico onde eu tinha ganhado judicialmente ou seja, eles me cobraram de maneira indevida. E ficou esse histórico ruim lá. Existe algo que o PROCON consiga... Porque foi aquilo que eu falei. A gente tem, com informações básicas nossas, eles têm tudo. Mas igual, eu não tenho informação de como está o meu histórico lá dentro do HSBC, no caso do Bradesco. Banco Central, doutor. Eles não têm uma obrigação de limpar? Tem. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Ninguém é obrigado a te fornecer crédito. Não é. Não é fornecer crédito, abrir a conta. Não, eu vou chegar lá. Abrir o crédito, ninguém é obrigado. Não vou dar crédito para você, acabou. Já o serviço que você presta, você é obrigado a prestar aquele serviço. Para você não prestar, você tem que ter uma justificativa juridicamente sustentável, que não é o caso. E você não tendo essa justificativa, simplesmente, você, consumidor, tem direito até a danos morais. Porque eles estão fazendo o quê? Está no artigo 42. Constrangimento. Você está sendo constrangido. Tá?
tá? Mas no caso, na época, ele falou assim, ó, é isso. Eu tô te falando que é isso, mas pelo amor de Deus, eu não posso. Aí você deveria eu não tenho autorização. Mas aí eu ia ferrar ele. Hoje, por exemplo, ele não é mais. Não, mas mais. isso aconteceu comigo. Quando eu entrei no Procon, nessa última vez agora, eu fui abrir conta no banco, que é o banco que a prefeitura tem. Certo. Não queriam abrir conta para mim normal. Isso porque eu já tinha conta em outros bancos, conta até com quase 30 anos de existência, já em outro banco. Aí o que eu fiz? Mas aí eu sou o diretor do Procon, é mais fácil, né? Eu fiz a notificação pro banco e falei assim, ó, eu quero saber por que vocês não estão abrindo conta para mim. Aí juntei todas as outras contas que eu tenho, a movimentação bancária é minha, né? Quero saber por quê. Qual o motivo? Sabe qual o motivo? Rapaz, no outro dia apareceu meia gerência de Rio Preto, não sei da onde, pelo amor de Deus. Eu falei, não, quero saber por quê, sabe? Coisas desse tipo. Né? Porque, tipo assim, eu fiquei com as mãos naturalmente. E quem não é diretor do Procon, então, não conhece, fica lá, se sente humilhado, sai caso, de lá cabisbaixo. Mesma coisa eu não tinha necessidade nenhuma da conta, eu tava abrindo porque era amigo meu, não me fez falta nenhuma. Você vai na loja. Foi jato. Você vai na loja lá, você tá negativado, não posso te vender. Não é posso, assim. Não posso falar. Não, posso falar. É o contrário. É obrigado a dizer por que é que você está negativado, quem te negativou, qual o valor, é obrigado. O doutor, vamos aproveitar. Se alguém falar que não vai me vender por causa disso. É obrigado a dizer por quê. Então, ó, doutor. É obrigado a dizer por quê. Então, vamos deixar bem claro aqui para quem está assistindo a gente, que o doutor vai simular aqui uma situação para que todos vocês aí, assim como nós, saibamos exatamente como agir. Por quê? Chega nas Casas Bahias, né? Chega lá e a pessoa fala, olha, não posso liberar isso aqui para você, porque não mostra, mas aqui, ó, eu não posso dar continuidade. Daí você fica com aquela cara. Sim, envergonhado. Então, uma situação como essa, para quem está aqui ouvindo a gente, o que nós, né, consumidores que estamos ali nos constrangendo, passando vergonha, querendo abrir um buraco no chão, o que a gente faz, doutor? Você deve, naquele ato, dizer, olha, eu quero que você me diga quem me negativou, por quanto negativou. Não posso. Se você tiver uma testemunha com você, já tem validade. Certo. Tá? Desde que não seja parente de preferência. Mas se não tiver testemunha, você pode simplesmente ligar o gravador do teu celular e gravar a conversa. É um direito teu gravar essa conversa, tá? Certo. Não é nada ilegal e tem força jurídica. Ah, legal. Você vai gravar essa conversa, olha, eu quero saber quem foi. Não vou te falar, não posso falar. Ah, então agora você está documentado e você pode gravar essa conversa. Aí o cara passou a fazer parte do problema. Não precisa fazer boletim de ocorrência. Não precisa fazer nada. Precisa fazer barraca. Não, e é pior fazer barraca. Essa história de rede social detonar a empresa aí, você perde sua razão. Certo, tá? certo. Vá no Procon, faça a reclamação no Procon. Nós temos as redes sociais do Procon, do Procon Rio Preto, no Instagram, no Facebook, tem o WhatsApp nosso, o 996-270528, 996-270528. Pode fazer reclamação direta ou pode ir lá pessoalmente. E com isso aí, você lá no Procon, você tem direito, além de eu multá-los, autuá-los por isso, você poderá pedir uma ação futuramente indenizatória por constrangimento. O juiz vai dar aí de R$1.000 até R$5.000 de indenização. Mesmo de fato você estando negativado, a pessoa ele é obrigado a te dizer por que é e quem, para você poder se defender lá. Sim. Né? Mesmo que você esteja negativado, normal. Como eu disse no início, e volto a repetir, e gosto dessa liberdade aqui das vias digitais. Banco manda no Brasil. Inventaram o tal do score, né? Sim. Mas eu sabia. Seu score tá baixo. Aquilo ali era a maior lorota do mundo. Que vai melhorar o crédito no Brasil, né? Eu escutei agora esses dias do novo ministro da Economia, antes dele assumir, agora que ele assumiu, deve ter mudado de opinião. Não, porque para melhorar o juro no Brasil, precisamos melhorar os mecanismos para o banco recuperar os débitos, os valores perdidos, né? Dá vontade de sentar com ele e falar, doutor, com todo respeito, né, ministro, aqui no Brasil, o mecanismo para executar, para o banco executar, para o banco ou qualquer pessoa executar alguém, é um dos melhores do mundo, tá? Aqui tem bloqueio, aqui tem de tudo. Você fala, só se o senhor quiser melhorar para os bancos, agora é o seguinte... Próxima lei, então, para se seguir a linha do ministro. Certo. Eu estou fazendo uma crítica pontual ao ministro, pontual, porque ele falou uma besteira e me permito dizer que entendo um pouquinho do assunto. Então, vou dizer assim, ele está tão errado em achar que para o juro diminuir tem que melhorar a forma dos bancos receberem, que no mundo dele, de Peter Pan, seria assim, então. Resolução agora, lei nova, então, para melhorar. Fica autorizado o uso de 38, 42, escopeta, espancamento, só se for assim.
Porque Não, no Brasil... é muito fácil. No Brasil é muito fácil, cara. Pra você ter uma ideia do absurdo que ficou no Brasil... Os agiota, né? Eu procuro agiota que só bate, se ele não quiser. Então, eu mata. acho que alguém deve ter chegado pra ele e falar, ô ministro, não fala mais isso não, ministro. Os bancos mandam no Brasil, gente. Eles alteraram a alienação fiduciária agora. Olha, sabe aquela casinha de 80 cruzeiros por mês? Que tem vários Sim, bairros sim. aí? O coitadinho tá desempregado. Se ele ficar sem pagar 4 meses, vai pro leilão, vai lá e sem ter oficial de justiça, sem ter nada, cara. Com mera cartinha, com mero telegrama, um belo dia aparece alguém, tchau, obrigado, você perdeu a tua casa. Pô, Tá brincando. hoje acabou aquela história. Hoje uma execução, cara, se não pagar em 3 dias, já sai bloqueando bens. Pô, rapaz, se o cara hoje que deve pro banco, passar na porta do banco e falar, ô meu bem, minha esposa, vem aqui, você penhora a mulher do cara. Na hora. Penhora a mulher do cara. Você fala, chama tua Seu esposa de bem? meu bem, Não, é meu. penhora. É. Então, ele falou uma besteira tão grande que no Brasil os bancos mandam. E inventaram esse negócio do score, né? Aí você fica todo contente. Nossa, meu score. Score. 800. Eu 900. falo, o meu score é o score que eu tinha em 84. Lá, quando meu score era 84, eu tinha ele em 96 e ele já era flex. Tá brincando. Era, Você porque o botava- motor tava fundido, eu tinha que colocar álcool e óleo. Ah, é? Então ele Já era flex. Era movido, o motor era 2 tempos. Nossa, é o único algo que fumaçava. Nossa. Vem cá, o nosso score aqui, sabe qual que é, doutor? É. Nós dois aqui, escorados. Escorado. O pé dinheiro ele discorda de nós. Score também. Ô, doutor, é tanto assunto, Só, é tanto só, assunto. só uma vírgula aqui. E tudo isso que você estava falando é em relação ao PROCON de Rio Preto, mas isso é tudo... É legislação federal. Federal, é. Federal, Então, quem federal. tá ouvindo a É gente que muito não é, amplo, é muito que não é amplo, né, daqui, doutor? pode ter certeza que isso vale. E, ô, doutor, é tanto assunto que tem esse doutor. E Doutor, outra não, coisa, fala só, gente, eu doutor é mais caro. recebi o currículo dele. Eu vi. Eu imprimi, deu 10 páginas na cara. Nossa, então Então- era fake. Oh, Então muita eu coisa, só cara. resumi algumas coisinhas aqui. Jornalista, advogado. Então, doutor, a gente quer saber assim, ó, uns causos engraçados na sua área de advocacia, né, de direito. O que o senhor conta para nós, assim, algum caso inusitado? Então, causos. Eu não tenho caso, eu tenho causo. Causo. Causo tem bastante. Mas É. eu gosto de contar porque quando eu descobri que eu ia ser advogado. Conta aí, conta aí. A história tem um bom lado. Ah, tem um você lado- descobriu que mas é eu advogado, você não descobri. decidiu. Não, descobri. Descobriu. Fala, é isso que eu quero. Mas, gente, agora, por favor, quem tá acompanhando a gente aí, não separa, porque eu era uma criança. Sim. Sim. 9 anos de idade, né? Com certeza. Ah, então foi pra Aí cá. que Foi, descobriu. Foi precoce. Eu gosto sempre de contar a minha origem. Que eu sou filho de motorista, de faxineira, né? Filho da Dona Mariline, do seu Nivaldo. Cresci na Secap. Secap. Quando a Secap... Pé vermelho? Pé vermelho. Quando a Secap era Vila Nem. Nem lá, nem aqui, cá. nem lá. Eu você acredita que meu pai morou lá nessa época? Na Vila Nem. É. Eu não era nem Rio Preto, nem Mirassol. Era o máximo. Era. Você parava aqui na Cenobelino, tinha a pinguelinha ali da Piedade, Sei, que hoje é um sei. viaduto bonito, né? Sim. E quando chovia, o ônibus parava ali, você tinha que pôr saco de arroz No pé. no pé pra subir no barro, pra parecer tatu. Gente. Pra chegar. Essa era a Secap, Vila Nem, né? Minha mãe mora até hoje lá. Ah, mas aí vai muito mais tempo. 18. Isso foi em 70 e eu sou de Ah, 76. Ah, mas Sim, agora é né? um castelo. Né? Não, nem tanto. Aí, o que acontece? Eu estudei a vida inteira no Galante Nora, lá na Secap. Certo. Tive uma rápida passagem ali no Arlindo dos Santos. Arlindão. Na Eu estudei lá esplanada lá. Você é do tempo do Belão? Não, eu sou novo. Você é Belão, novo. eu tô... Ele engana. Não, doutor, ele engana. Ele fez botox. Eu conto pra todo mundo. Ah, era da... Aí, engana. Deus sempre me abençoou. Eu era um menino realmente muito estudioso, né? Eu realmente era extremamente estudioso. Deus me privilegiou de alguma forma. Porque assim, o pobre, meu filho, ou você estuda ou você tá no corgo. Não tem conversa aqui, né? Sim, não tem escolha. Não tem conversa. Aí, o diretor da escola, meu amigo, muito amigo meu, todo mundo conhece ele, o professor Iê Bueno, né? Que foi vereador em Rio Preto, né? Certo. Ele era nosso diretor, né? E eu era, sem exagero, desculpa a falta de modéstia, mas eu fui premiado, eu era considerado assim, um dos melhores alunos da escola. Que bacana. Né? Eu já era de um aluno Mas a gente diferente. não tem dúvida disso. Não. É, Aí- aí o resultado, né? Aí o Iê resolveu plantar maracujá no muro da escola. Aí os maracujás são bonitos, sabe? Plantou Sei, e tal, sei. né? Trepadeira, né? E aí eu falei assim, falei pra ela, arruma uns maracujazinhos pra nós levar, né? Não pode, isso aqui é pra APM, pra vender. Tá bom, né? Eu fiquei inconformado. Aquele senso de justiça, né? Ah, A gente não é tem direito possível. a esses maracujá, né? Aí o que eu fiz, né? Eu cheguei na molecada, né? E bolei o plano.
Pronto, negocinho. A hora que bateu o sinal, fico conversando com as inspetoras, vocês vão lá no muro, vocês põem os maracujá, passa pela janela, joga nas mochilas, vamos limpar, vamos levar os maracujá pra nós. Pronto. Crianças, não façam isso em casa. Isso não pode, gente. Isso faz tempo. Não faça em casa, faça no muro da escola, que lá tem maracujá. Os fins justificam os meios. Aí, bingo, deu certo a estratégia. A molecada foi lá, pá. Tudo feliz. Tudo feliz, tá. Quando foi no outro dia, a inspetora, Dona Maria, para na porta da sala e fala assim: Fulano, Beltrano, Cicrano, Mutrano, tudo pra diretoria. Não falou meu nome. Olha. Pá, subiu todo mundo. Falei, nossa, o que será que é, né? Aí eu escutei o negócio do maracujá. Falei, Chama o Jean. mas eu não fui levado. Eu não fui levado. Mas você tinha minha um mãe, tadinha, tudo. minha mãe fazia faxina na escola. Você tinha um álibi. Então. Não, calma, vou chegar lá. Minha mãe fazia faxina na escola, né? Ela era terceirizada da prefeitura, né? Chamava Prondepar na época. Então ela ia lá, meio período, fazia faxina, né? Tal. Conhecia todo mundo, né? Foi lá, daqui a pouco volta a molecada. Todo mundo entrando na sala de aula, pegando as mochilas e saindo. O que aconteceu? Fomos todo mundo suspenso. Casa caiu. Pai, eu lá, né? Aí, a culpa toda agora é o Jean. Não. Como assim? Subi. Cheguei lá, o IE falou assim: nossa, Jean, que vergonha. Melhor aluno da escola. Eles vieram aqui, acabaram de contar, você bolou tudo, você criou toda a estratégia. Nossa, primeiro caso de delação premiada. A primeira petição. Assim, professor, com todo respeito demais do senhor. Mas, veja bem, com base em que falaram isso? Olha Alguém trouxe alguma prova pro senhor? Você não fez isso, meu Deus. Professor, veja bem, olha a minha imagem. O senhor mesmo falou que eu sou o melhor aluno da escola. E naquela época eu tinha ganhado 2 laureus estudantil, em 86 e 87. Já era um prêmio que tinha, dos melhores alunos da rede. Professor, não vai fazer isso. Vai ficar ruim pra mim. Olha a minha imagem. Não pode combinar o seguinte: eu assino uma advertência pro senhor. Olha, fez uma proposta. Vai, volta. E fica tudo certo. Bom, voltei normal. No outro dia dei uma advertência. Minha mãe chegou em casa. Moleque, que é isso? Não, mãe, não foi assim, não é isso, não é verdade, não, mãe, não. Filho, afinal de contas, você fez isso ou não fez esse esquema do maracujá? Olha, mãe, eu até fiz, mas eu já me convenci que eu não fiz. Tá brincando. Falou, moleque, você tem que ser advogado. Defesa. Eu mesmo me convenci que eu não tinha feito o negócio do maracujá. E os seus amiguinhos? Aí minha mãe, tudo se ferraram. Aí eu disse que é tudo invejoso, viu? Por isso que fizeram aquilo, eu justifiquei o porquê. Vazou. Aí minha mãe falou assim, não, você tem que ser advogado, moleque. E realmente, daquilo eu pus na cabeça. Eu nunca quis prestar concurso público, não. Eu falei, eu vou ser advogado e é isso mesmo, sabe? Legal. Nem como advogado, você nunca quis partir para algo mais... Não, eu sempre advogo na área empresarial. Agora, interessante, eu gosto de contar isso, Vilma e Falcone, porque a gente tem que, nessa vida, transbordar. Né? Tem que encher e transbordar coisas boas, né? Lógico. E deixar legado, né? Eu, graças a Deus, tenho muita coisa pela frente, se Deus permitir. Mas, uma coisa que eu gosto de contar, é que eu estudava no Galante Nor, na SECAP, naquela época, a Faculdade de Direito era em Rio Preto, tinha só a FADIR. Mas a FADIR, que é a Unirp, que depois virou... Cara, era na época, acho que 15 ou 16 por vaga para entrar. Era muito difícil. Disputadíssimo. Era muito hoje você passa na porta da faculdade, joga já a inscrição para você, né? Se tropeçar lá, você cai de cara na matrícula. Exatamente. E tinha um detalhe interessantíssimo, né? O preço. Eu me lembro que quando converteu ao RV, em 1994, eu me lembro que eram 174 RVs. Se você converter isso hoje, vai bater com quase um curso de medicina. Nossa, então era muito caríssimo. Bom, aí... Não era qualquer um. E para entrar, era muito difícil. Mas eu sou um cara muito perseverante. Eu sempre tive uma fé muito grande. Eu não tinha uma orientação espiritual forte, mas eu tinha uma fé, como tenho ainda, muito grande, né? E um mastermind, uma atitude mental muito forte. Bom, enfim, eu vou prestar o vestibular. Foco naquele vestibular. Todo mundo falava. Esse é o recado que eu deixo para as pessoas. Não fica atrás do que os outros falam, acredita, tem atitude mental positiva, visualiza, materializa o que você quer. Abre a janela. Abre, que o universo vai conspirar para você conseguir. Ele vai conspirar. O nosso cérebro, ele é um emissor e receptor de mensagem. Se mandar coisa ruim, vem coisa ruim. Mandar coisa boa, vem coisa boa. Faço bem. Eu foquei. Minha mãe sempre acreditou em mim, agradeço muito minha mãe nisso. Cara, fui prestar vestibular, você não vai passar, porque tinha que fazer cursinho, era uma lenda. Todo mundo jogando areia. Mas eu acreditava, né? Ninguém nunca tinha entrado do Galante Nora, tá? Aí, cara, fui lá, tirei dias de férias, eu era office boy na época, tirei dias de férias lá, eu tinha 16 anos, eu entrei com 16 anos, me formei com 20,
Tá? Que eu peguei 4 anos. Caraca. Eu peguei o de 4 anos. Eu tenho 46 anos, 26 anos de advocacia. Aí eu peguei, prestei o vestibular, eram 230 vagas. Fui o 226, mas entrei. Não interessa. Entrei pra pagar. Nossa, e agora? Era outro problema, porque aí eu e minha mãe tínhamos pago um consórcio de telefone. Lembra que telefone valia? Nossa, eu tô Sim, no carro, sim. no É, carro. era Há 2 uma anos pra nota, instalar, Não era qualquer um E aí que nós tinha. tínhamos um telefone que era até absurdo. Nós éramos um dos mais pobres na rua 5 lá. Mas nós tínhamos telefone. Mas não é porque a gente tinha condição, porque era o dinheirinho que aí minha mãe, a fé era tão grande, que aos 14, quando eu comecei a trabalhar, eu já guardava meu dinheiro. Eu ia trabalhar de quero ter um bicicleta. telefone. Eu trabalhei, comecei no escritório São Judas, depois eu fui pro Meca, depois pro Pai dos Móveis. Eu ia trabalhar de bicicleta para guardar o dinheiro do ônibus. Olha E minha mãe fazia as faxinas dela, acreditando que eu iria passar na faculdade, que eu iria conseguir. E era uma reserva. Já Era reserva. E aí deu certo. Só que teve um pequeno problema. Deu 6 meses, acabou o dinheiro do telefone. Aham. Você imaginar como deveria ser caro na época. Não, Carésimo. eu lembro de criança trocava em carro. Há 2 Exatamente, anos exatamente. pra... Mas durou 6 meses. E aí? Aí eu namorava uma pessoa da igreja presbiteriana. E aí, lá na igreja presbiteriana, tinha um professor da Unirp, que até hoje é professor lá, né? E a ex-esposa dele ia lá e falava com o doutor Alim. Falou, esse menino é pobre, é carente, o senhor deixa ele continuar estudando. Então eu devo essa obrigação a Juscelene, né? Eu devo essa obrigação ao doutor Alim, que, só assim, tinha uma humilhação que não é culpa da universidade, era a regra na época, né? Que como eu em tese, o contrato estava rescindido, para eu fazer a prova, eu tinha que pegar a prova lá na secretaria com o Gabriel. O Gabriel trabalha até hoje lá na Unirp. Até hoje lá. E aí, cara, antes de começar a prova, eu entrava, 180 alunos, todo mundo esperando eu entrar com a minha prova. Era humilhante. Nossa, Eu pesado. entrava, Só você. Quer só dizer, eu, todo mundo esperando, porque eu tinha que chegar, minha prova era autorizada pela diretora. Mas não é culpa da universidade, tá? É que realmente eu estava rescindido, né? E aí hoje eu vejo, né? Eu passei a Não, defender mas era o algo que, consumidor. assim, é Mas que cabe. Hoje não... Cabe uma ação sobre isso? Hoje nem já pode vai. isso. Mas na época a minha situação era diferente, né? Porque meu contrato estava rescindido, né? Então ele deixava eu fazer as provas, eu estudava. E aí Deus foi tão bom comigo que nesse inteirinho eu fiquei maior de idade, né? Arrumei um trabalho melhor, devo muito ao finado Enio Velani e ao Elzo Velani, do escritório Velani, que me deram um bom emprego na época. Eu me lembro que eu estava desempregado. Fiquei desempregado. Para ajudar, alistado no tiro de guerra, fiquei desempregado. Não. Porque, gente, emprego hoje é assim. Você pegou tiro? Hoje, Pois rapaz, é. no dia de fazer o tiro de guerra lá, moço, chorei as pitangas lá. Falei até, fui de óculos, contei minha história, peguei até Pra não fazer o tiro peguei de até guerra. as chapas do pulmão do meu avô de 80 anos e levei lá pro sargento. Falei, pelo amor de Deus, não pode fazer esse trem não, moço. Sou arrimo de Fugiu. família. Fui dispensado. Foi Mas dispensado. era difícil arrumar serviço naquela época. Hoje não, hoje não trabalha, hoje o serviço é bem mais fácil. E aí eu tava desempregado, cara, devendo na faculdade, fazendo prova assim, já tava assim, no fundo do poço mesmo, desesperado. E o Mas sonho- era algo ali que você já tinha uma... Mesmo você não tendo a condição ali... Mas eu tava insistindo, eu acreditava- Não, mas eu falo assim, Sabia você que já ia tinha, acontecer. mas você já tinha o entendimento que aquela ajuda ali, aquele apoio que o doutor Alinha ele tava te dando... Sim, eu sabia. Ia perdurar. Eu Você já não sabia, tinha... eu já Por mais sabia que você não que- tava pagando, você já tava mais eu já tranquilo. tava mais tranquilo, tinha alguma coisa funcionando. Porque é pior ainda, né, cara? Exatamente, Tipo assim, ó, exatamente. eu vou lutar, Mas e aí? de repente chega aqui 2 meses Perde e eu tudo. perdi tudo, né? Aí o que aconteceu? Eu passei nos testes para ser cobrador da Circular Santa Luzia. Aí falei, poxa, agora resolveu minha vida, né? Porque eu Estourei. trabalhar na Circular, Sim, de sim. cobrador e tal. Aí o último ato era a entrevista com a psicóloga. E eu me lembro, era umas 10 horas da manhã. Aí Sei. fui lá fazer a entrevista com a psicóloga, sentei, ela falou assim, não lembro o nome dela. Queria saber quem era essa mulher para achar ela hoje. A Juscelene, eu conheço essa do que me autorizava lá com a Sim, linha sim. TIC, ela trabalha no Tribunal do Trabalho. Aí a mãe ela me falou pra mim, eu todo contente, ela falou, eu vim te dizer que eu não vou te dar um emprego. Eu falei, o quê? Só me Como chama assim? aqui? Mas eu passei em todos os testes. Ela falou assim, é que você, nessa época eu já não era mais office boy, eu já era encarregado de departamento pessoal e faturamento lá na Indus Móveis, que era uma fábrica que não existe mais de móveis. Ela falou, se eu te der esse emprego, você tem um currículo bom já, você vai liquidar a tua carreira. Não que cobrador não seja uma profissão honrosa. Sim, mas pra dentro do... Mas iria me desviar, né? Aí eu fiquei indignado, falei, tudo bem e tal. E naquela época, anúncio de emprego era assim, né? Contrata-se homem ou contrata-se mulher, né? Hoje Sim. não pode fazer isso, naquela época Não, podia. não. Eu tava tão desesperado para arrumar emprego que eu ia até na vaga de mulher. Eu chegava lá, vai que eles gostam de mim, né? Eu chegava falando mais fininho, né? Bom dia, tudo bem? Tá, mas não tinha jeito. Aqui que anunciou uma vaga de atendente. Exatamente. Saio de lá 11 horas da manhã,
arrebentado. Tinha um último anúncio, encarregado do departamento pessoal do escritório Velani. Fui lá. Cheguei lá, aquele monte de gente, mas encarregado, e no outro lá, eu tinha só 17 anos, já tinha feito 17 nessa altura. E eu falei, poxa, vou tentar, né? Aí o Elcio foi me entrevistar, tal, acabou a entrevista, eu pagava 174 URVs da faculdade. O Elcio acabou a entrevista, minha tal, catou o telefone e falou pra secretária, dispensa os demais. Aí eu falei, vai almoçar, né? Aí eu falei, mas não, eu vou te contratar. Eu falei, não, você vai. Nossa, você é louco, glória a Deus, você é louco. Encarregado, sério? Você tem Aí ele falou assim, nossa, né? Você é louco, cara. E aí... Não, mentira. Você assim, não tem coragem. Só tem um problema. Só tem um problema. Falei, como será, né? Eu não posso pagar muito, né? Eu pensei, como eu ganhava no último emprego o salário mínimo, que era 64,79 URVs. Nossa, um terço do que né? você pagava de mas eu falei, se ele me pagar a mesma coisa, eu continuo na mesma labuta, mas tá valendo, né? Não posso te pagar muito. Eu posso te pagar 200 URVs. Aí eu comecei a chorar. Só? Eu falei, mas Só você tá isso? chorando? Eu contei pra ele, eu falei, não, porque eu ganhava 64. Agora eu vou ganhar 200, né? Vai sobrar ainda 24 cruzeiros ainda pra poder, né? Fazer alguma coisa, né? E aí, realmente, primeiro mês, eu tinha trabalhado 25 dias, mais ou menos, ele me pagou o mês inteiro, eu fui lá devolver o dinheiro pro cara. O senhor me pagou a mais, não é que isso é muito bom, né? Gente. Caramba, E aí acontecem outras coisas, aí eu acabo me disputando a eleição de vereador, ainda vi hoje no jornal, né? Com quantos anos, Dornelas? Eu disputei primeiro de vereador com 20 anos de idade. Nossa! E aí foi interessante que eu Neném. disputei. E hoje nós estamos em 2022. Eu disputei em 1996. Hoje. O ano que eu mudei para Rio Preto. Tinha 10 anos. Tem uma matéria no jornal, no Diário da Região de hoje, falando de uma moça, inclusive eu conheço ela, uma graça de pessoa, que ela foi muito bem votada para vereadora, fez 802 votos. 802. Agora, nessa última eleição de vereador. Sim. Eu fiz em 1996 806 votos. Gente. Eu fui suplente de vereador. Teve 2 vereadores que entraram com menos voto do que eu. Um deles, o Pardal. Entrou com 672. Eu fiz 806 na primeira. Neném. Aí você fala, mas como? Ninguém me conhecia. Não tinha um gato chapo-rabo, nada. Comunicação Pardal pra era dar. extremamente difícil. O que foi o segredo? O segredo foi o seguinte, a fé é muito grande. Eu, na época, já comecei a ganhar bem no escritório Velani. Depois meu salário foi aumentando, pagava minha faculdade. Já tava beleza, E eu tinha um estabelecido. sonho. Eu sempre gostei de política. Gostei, por paixão, né? E De aí política eu falei, você é candidato a vereador. De política e de maracujá. Exato, adoro, Matheus. Falou, você vai ser candidato a vereador, né? Aí eu me lembro que o finado Sérgio Camargo, que foi meu padrinho, né, ainda falou assim, Jean, vai com calma. Eu vou fazer a tua previsão de voto, né? Ele colocou 80 votos. 80? 10%. E aí ainda foi legal, que depois, quando acabou a eleição, né? Eu falei assim, meu amigo, você quase acertou. Você errou por uma casa decimal, né? Bota um 6 aí. Exato. E aí, o que foi a sacada? Eu devo muita obrigação ao Vinícius Cordeiro, o Neguinho, que ele é um aposentado da CPFL. Ele tinha aposentado da CPFL, montamos no meu escortão, peguei o acerto lá do escritório Velani, né? E o Enio falou, vai, se não der certo, você volta, né? Não tava nesse carro de manhã, não tinha nada para me conhecer. E o Neguinho conhecia todo mundo. Eu tinha 20 anos de idade. O Neguinho já tinha seus 40 e pouco, né? Eu não tava no carro. Você saía com ele. E aí, naquela época, foi a última eleição que tinha ainda banda, comício, show. E eu fui apoiar o Liberato Caboclo, né? Então tinha um grupo de 24 candidatos a vereador do PDT, e eu fui ser um desses candidatos. Mas eu era aquele candidato assim, tupiniquim, ninguém dava bola. Molequinho lá no meio. E aí Deus me deu o dom da oratória, né? E aí tinha 2 vereadores que já eram vereador na época. E naquela época tinha showmício. Então o showmício enchia de gente. Então era banda Apocalipse. Então enchia de gente. Lembro. Enchia de gente. O pessoal ia lá. A bailarina era de bálsamo lá. Exato. Aí eu tinha minha chance de falar, né? Aí o primeiro comício em Schmidt. E tinha o Carlos Arnaldo, meu amigo, que era vereador, e o Sérgio Camargo, que era vereador. 2 vereadores já. E aí, experientes. Já experientes. Então eles iam discursar e tal, e foi o Sérgio Camargo discursar. O Sérgio Camargo falou assim, então, tô aqui pedindo a reeleição, e eu tô dando em detalhes, é essa a história mesmo, não tô arremedando não, foi isso aí mesmo. Olha, gente, o posto de saúde aqui fecha tal hora, eu sendo reeleito, vai passar, vou trabalhar para ele ficar até tal hora. E vai. Aí vai o Carlos Arnaldo. Gente, se eu for reeleito, o ônibus vai ter uma rodada tal horário. Aí, agora, Jean Dornelas.
Trote. Ó, gente, Timidinho, estão vendo você já aqui, foi, você já tá era aqui pra o frente. Sérgio Camargo, tá aqui o Carlos Arnaldo, que já são vereadores, prometeram isso. Agora é o seguinte, que eu fico indignado. Eles já são vereadores, ficaram 4 anos lá, podia ter feito, não fizeram, agora usa os problemas de vocês pra fazer palanque e tentar ganhar voto. Já ganhou. E os pescoção que eu ganhei do Wilson Guilherme? Tá brincando. Some, pelo amor de Deus, Dornelas. Não te fala pros companheiros, Dornelas. Na cara. Mas eu tinha 20 anos de idade, né? Era Ousadia moleque. Aí me total. deram um gancho. Né? Você não pode falar isso. Mas quieto. o Wilson Guilherme percebeu, me apelidou na época de menino maluquinho. Você já era Percebeu, pra o cara frente, tem, Dornelas. o cara tem, vamos tentar polir a criança, né? 20 anos de ser uma criança. Aí me poliram, né? E aí como eu falava bem, eu abria, antes do Liberato entrar, eu que discursava. Aí me fala, não fala mal dos Deixa outros. ele falar primeiro. Porque eu aprendi uma coisa nessa vida, né? Eu gosto de registrar. Gente, vai falar de alguém, fale bem. O Certo. mal, às vezes você tem na tua profissão, em alguns momentos, mas não sai falando mal dos outros, não soma nada na tua vida. E eu já fui assim. Então quem tá falando isso é alguém que já foi assim. Que já falou. Agora, eu tenho que falar mal de uma instituição na defesa de alguém, eu Isso. falo, eu não tenho É medo também não. diferente. É diferente. Eu tô diferente. falando algo institucional, Sim, sim. eu vou comprar uma briga, é normal, mas das pessoas, sabe? E aí o que acontece? Eu arrebentei de voto. Se eu tivesse em outros partidos, eu teria sido eleito. E na época tinha a Folha Norte, do jornal Folha de São Paulo, e fizeram uma entrevista, expoentes da política no interior de São Paulo. O João Paulo Hilo e eu. E o João Paulo Hilo acabou indo mais longe do que eu, né? Ele acabou sendo deputado, disputou a prefeitura, né? Mas eu preferi, Deus me permitiu uma visão, e eu segui isso, né? Eu não priorizei a carreira política. Eu fiz ela, mas eu priorizei minha carreira como advogado. E Isso é eu não importante, me que você acabou arrependo. levando paralelamente. Exatamente, né? porque hoje, graças a Deus, eu estou num processo que eu não vivo mais, eu não vou precisar viver da política. Quando eu exerci o mandato de vereador, agora eu não estou no mandato, estou no PROCON, mas eu nunca peguei o meu salário de vereador, eu nunca vi. Porque eu sempre usava na Soprocon, na minha entidade. Então, hoje eu posso. Hoje, o rendimento que Deus me permitiu como advogado, né, a gente tem uma equipe grande de profissionais, me permite hoje fazer isso por paixão, porque a gente gosta. Né? Então, agora sim, agora aos 46 anos, eu estou procurando, trabalhando para me dedicar à vida pública e alçar voos talvez maiores, se for da vontade de Deus e a vontade do povo. Né? Mas aí você está carregando uma bagagem também bem interessante, né? Eu vejo assim, naturalmente eu te conheço faz um tempinho e tal, mas aquela conhecia, Jean, conhecer político, né? Você não conhece a pessoa. Sim. Sabe quem que é e tal, porque, tipo assim, você não tem contato. Mas vendo assim mais de próximo da história, é muito mais fácil enxergar, né, da onde você veio, quais foram as suas lutas. Porque até uma pergunta, eu costumo deixar bem claro que eu não fico me preparando para fazer aqui. Porque fica espontâneo. Né? Mas assim, eu falei assim, uma pergunta que eu queria fazer. Em relação aqui, a quando você, olhando para trás, né? Agora, eu não ia nem tinha essa informação da tua história. Mas agora assim, olhando para trás, quando você vê uma pessoa desassistida, uma pessoa que não tem não falo desassistida no momento. Sim. Que teve uma vida desassistida, que não teve instruções, entendeu? Que, poxa, tá ali de repente num comércio fazendo o que você fez, economizar para comprar um negócio, né? Com a questão da tua faculdade e tal. E aí você vê um cara que... Eu sou empresário, é uma droga ser empresário, porque cada dia você briga com a internet, você briga com o cara que não emite nota, é uma loucura. Enfim, você vê o cara ali desassistido e você vê uma questão de má fé, né? Você enxerga assim, naturalmente você deve conviver com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que você, mesmo não tendo a tua relevância, mas você consegue entender que a importância daquilo ali, cara, que entra tipo assim, é um salvamento. Que entra naquilo que eu falei quando eu comecei na Record. Quando eu entrei na Record, que eu falei, gente, vamos atender mesmo que a gente não vai resolver, porque é isso que você bem colocou, Falcone. A pessoa está desassistida, o emocional dela está arrebentado. Eu tenho um manual lá no meu escritório quando entra, né, um profissional lá, como eu gosto que atenda, né. Há 10 anos atrás, eu fui numa entrevista, não lembro onde, e me perguntaram, então, com quem você fez estágio? Eu nunca tinha me tocado, descobri, me toquei a isso há 10 anos atrás. Eu nunca fiz estágio para ser advogado.
Nunca trabalhei com nenhum advogado. Ninguém te fez. Não, foi assim, Deus deu um dom. E aí a minha primeira esposa era advogada, isso me ajudou. Minha esposa hoje, a Carla, ela também é advogada, mas ela se formou depois que nós já estávamos casados. Né? E, cara, é incrível como Deus te dá um dom, né? Eu passei na OAB também prematuramente, né? Até era uma gozação, Falcone. Quando eu passei na OAB, né? Passamos em... outro testemunho interessante isso daí. Então, primeiro ano, eu era o mais pobre da faculdade. Tem um monte de gente que se formou comigo, juiz, promotor, que te confirma essa história, que lembra. Vou dar um exemplo de um amigo meu que é muito conhecido no Rio Preto. O Regis Rabaquini, dono da Almac Veículos. Pergunta pra quem te conta. Ele lembra, tá? Capitalmente, deu amarrar minha bicicleta lá junto com a moto dos caras lá na Unirp. Ele lembra disso aqui, de bicicleta, tá? E aí eu era muito pobre. E só que quando eu saí, né? Em 4 anos, eu tive uma ascensão muito alta. Voei, né? E eu tinha um carro bom na época, quando eu saí e tal. E no último ano, eu era muito pilantra. Eu não ia na faculdade, eu ia lá, e eu ia de vez em quando, mas Deus me deu um dom pra essa história do direito, né? Foi prestar OAB lá, cara. Passamos só em 5, até a última fase. E já era só bem difícil, né? A primeira fase filtrou, né? Caiu acho que para 30 e poucos. Depois só passou 5. E naquela época, em 1997, não tinha e-mail, né? Sim. Aí, o Zé Eduardo Melo, que foi conselheiro da OAB, presidente da OAB aqui de Rio Preto, ele trabalhava junto comigo, lá no Velane. Então, a gente não era advogado, mas ele já tinha feito estágio com o Dr. Machado, né? Então, eu usava muito ele para aprender um pouco ali, né? E aí, eu sabia que o Zé Eduardo ia passar. E fizemos uma prova junto e tal, e o Zé Eduardo, que saiu o resultado, ele foi lá na OAB. Saber o resultado. Foi lá, me ligou o telefone fixo, que na época o celular estava começando. Jean, nós não passamos nem eu nem você. Falei, cara, eu tinha certeza que eu ia passar nesse trem, né? Aí, eu achava, se eu olhasse para qualquer um, não, o Jean não passa, porque eu não ia na faculdade no último ano, ia lá de vez em quando, né? Aí, qualquer pessoa recebe uma ligação dessa, já deixa para lá. Aí, minha mãe liga. Mãe, liga lá para mim. Minha mãe ligou. Filho, você não passou mesmo. Cara, saí do escritório, saí mais cedo. Fui lá. Não é possível. Não é possível que eu não passei nesse trem. Cheguei lá na OAB, dona ela trabalha até hoje lá. Acho que Juveliana. Até hoje ela trabalha lá. Não, é outro nome. Eu queria saber se eu passei. Qual que é o nome do seu? Falei, Jean Dornelas. Ela olhou assim. O senhor não passou, já vieram perguntar aqui. Falei, não, mas deixa eu ver a lista. Aí ela foi lá, me deu a lista, comecei a olhar, e a lista vinha do estado de São Paulo inteiro. Então você tinha que folhear a lista, né, para achar lá na letra J. Vinha alfabética, não por ordem de classificação. Não, alfabética. Mais fácil, né? Você procurar, né? E aí eu olhei lá e fui no J, né? E aí eu lembro que tava lá o Jair Delboni, que passou, amigo meu. Aí em tese eu veria depois, né, Giana, não tinha nenhum Jean. Gente. Qualquer pessoa nessa situação, tchau, obrigado, existe. Né? Qualquer pessoa é natureza. Né? Cara, eu olhei, eu falo que isso foi um milagre. Eu olhei e eu vi que aquele papel que estava na mão era um fax. Era uma fotocópia de um fax. Porque tinha em cima fax, da hora, tal. E eu vi que lá no J, depois do Jair, dava uma esticada. Falei pra ela, dona, a senhora não faz um favor, só liga em São Paulo, eu acho que esse fax comeu meu nome. Tá de brincadeira? Falei, não. E é verdade. Olha aqui. Ela com muita má vontade, naquela época, naquele dia, até deu razão pra ela, já tinha ido minha mãe, já tinha ido o Zé Eduardo, eu já tinha ligado lá. E fora as outras, fora do seu caso, né? Exatamente. Fora as outras, né? Ela vai lá, eu lembro que é um balcão, tem até esse balcão lá. E ela vai até a outra ponta, do outro lado do balcão, de costas e telefona. No que ela tá ligando, ela vira e fala assim, doutor, o senhor passou com o meu 4 nomes. Não acredito. E se eu não tivesse pedido aquela escrita, eu perdi aquela aprovação, porque você tem um prazo para pedir, né? Cara, mas o Zé Eduardo não estava aprovado, não. Eu estava aprovado. Que loucura. Aí virou gozação lá. Tem esquema. Lá, e naquela época eu já tinha disputado política. Tem esquema lá. O Jandernelas mexeu os pauzinhos. Com 21 anos. Eu passei no OAB com 20 anos. Poxa, 97. Eu já tinha uma OAB, eu não tinha o número, mas já estava aprovado na OAB em 1996. Falando, né, de toda essa história. Fé. Toda essa história, além da fé, o seu primeiro carro foi depois dos 200 URVs? Ou foi antes? Foi o FIRS, né? Foi o FIRS. Não, foi o RV? Depois, nessa época, eu ia trabalhar no Velane. No Velane eu já ia trabalhar Ainda com a moto bike. do meu pai. Tinha bicicleta, Uhum. mas meu pai era motorista da Visão Química, ou da Sandete na época.
Aqui não tem frescura. E aí, ele me emprestava a moto, né? Certo. E aí tem até uma irregularidade aí, né? Eu andava de moto, eu era Ó, o ilícito aqui. Não naquela pode. Já prescreveu, já façam prescreveu. isso, Não tá? façam isso. Naquela época era outra naquela história. época. Não, mas eu Naquela também andava de época. mobilete, assim pra baixo. Exatamente, Naquela época. exatamente. Aí eu comprei meu primeiro carro, eu aprendi a guiar num TL. TL 73. Inclusive eu tô restaurando uma TL, tá ficando coisa mais É linda. mesmo? Eu gosto de carro velho. Legal. E eu tô restaurando em homenagem Tem ao meu uma pai. MP Laffer. Você tem? Minha mãe, no caso. Mãe, ela tem? Pérola, linda. Ela negocia? Tem o quê? Acho que sim. Vamos conversar. Não, mas É que linda, ano que é? 100% original, 81. Vamos prosear. Ela vende. Fala o Vende, nome, vende. que MP Laffer. É uma gracinha MP Laffer. MP Laffer. Não conheço. E aí eu Lindo. aprendi a guiar no TL, mas eu comprei um golzinho. Sabe aquele golzinho AR 80? Comprei de um primo meu. BX. E ele era AR. AR, gente, pra quem não sabe... É o motor de Fusca. É motor de Não Fusca. vai, o não tem golzinho, radiador. O primeiro que saiu, exatamente. Só que a mecânica era tão ruim que se eu tomasse, colocasse uma garrafa de água dentro do carro, eu já afogava. Gente. Só se ele sabia que tinha uma garrafa de água lá dentro. De tão ruim que era Muito nesse demais. sentido. Nossa, né? né? Aí depois eu comprei meu Escort, que era flex Nossa, naquela época, né? Escort Que o motor tava é- fudido. Álcool e E óleo. na campanha Da hora, de hein? 96, eu tava passando em frente ao Estado América, os coxinhos tava tudo quebrado o motor, caiu o motor, rapaz. Não acredito. Ô, situação, ô, desgrama, Tá rapaz. brincando. É, Caiu o exatamente. motor no meio da rua. Exatamente, caiu no meio da E rua o aí? motor. Aí que nós temos. Daí- Nós não tinha dinheiro pra guincho naquela época, né? Nós voltamos, pegamos o Fuscão do Neguinho e guinchamos. Que Guinchamos nem meu mais coisa. ou menos igual os Flintstones, né? E eu sou aficionado em carro. Mas, cara, você pega igual. Acho que por causa disso, Quando eu era criança, eu quando nasci, minha família, tipo, era bem de vida. Meu pai era comandante da cidade, da PM. A gente tinha uma boa casa e tal. Então a gente teve, tipo. Eu lembro quando tinha caravana, Você não Opala. passou os Sempre perrengues não que passei o os doutor perrengues. passou. Não passamos perrengue, mas mesmo quando você tinha um Opala, por exemplo, ou um carro que, tipo, perdão, igual 94 aí, eu lembro que quando o Senna morreu, aí depois virou o Real, né, dia 1º de maio de 94. Os carros usados que tinha ali eram 80 e pouco. Isso e tal. aí. Então, assim, a gente não passou de perrengue, tipo, da dureza, mas, ó, eu fui office boy também, com 12 anos, eu corri esse centro tudo aqui. Não, trabalhar 4 horas de banco. trabalhar é Mas, fundamental. assim, os carros de antigamente, cara, você é louco. Tinha que bater chave lá no alternador pra dar partida, motor de partida. O carro podia ser bom, não. Não é que você não passava perrengue. Quem tinha um carro mais velhinho passava mais. Mas você pegar a linha de mecânica, não tinha igual hoje a gente vai falar de carro, a gente vai falar assim, não, qual a tecnologia que foi colocada nesse carro? Antigamente não tinha. Antigamente o motor era motor, né? Não tinha muitas coisas. O câmbio de um carro servia no outro, era diferente. Mudou tudo. E doutor, e falando, né, da sua juventude, 20 anos vereador, foi o Fui primeiro suplente. suplente de não vereador. cheguei, eu nunca Você não assumi. assumiu? Sim, nunca assumiu. nunca Mas assumi. o suplente recebe um salário, então não. Mas, Fica lá. peraí, tem um detalhe. Ah. Devido à grande votação, eu tenho isso documentado. Tem um livro do Lelé Arantes que documenta isso. Eu tenho a certidão, tá? Sim. E Eu foi de o cara- primeiro de Rio Preto ou teve outros? Não, foi o primeiro, mas tem um negócio aí que eu É. fui o primeiro aí que isso marcou muito. Naquela época, o Código Civil vigente era o antigo, não o de 2002. Você era considerado maior de idade aos 21 anos. Sim, sim. Sim. Olha que coisa interessantíssima. Eu fui emancipado porque em dia 7 de janeiro de 1997, eu faço aniversário dia 20, Depois de amanhã. tá? Não, de fevereiro, 20 de fevereiro, tá. desculpa. Mas 7 de janeiro, o Liberato Caboclo, foi até uma discussão jurídica, me nomeia chefe do departamento de compras da Prefeitura de Rio Preto. E ele me nomeou, só pôde me nomear porque eu tinha colado grau na faculdade. No final do ano. Exatamente. Então, quer dizer, olha que situação interessante. Eu fui emancipado, né? Porque assim eu pude assumir um cargo público. Pelo grau. E aí, escolar. esse cargo é tão importante. Você tem uma ideia. Todas as compras da Prefeitura de Rio Preto, tudo, de Passava um pelo botijão seu de cargo. gás ao serviço de demolição da Torre Espanha e Portugal, lembra Um aquele prédio que equipamento. caiu? Nossa, Sim. você que Eu assinou fui ali? o cara que comprei tudo, Tá contratei brincando. tudo. Você contar isso pra alguém, Com os caras 20 falam que anos de mentira. idade. Já tinha 21 já ali, né? 21 Com anos. 21 anos, aí eu fui o cara que fiz toda a contratação Tá pra brincando. demolir os prédios naquela época, eu era o chefe de compras. Prefeitura de Rio Que ano Preto. que foi isso aí? 97, 97, 98. 98. Não, foi 98. E aí eu assumo como secretário interino de administração nas férias da doutora Maria José de Albuquerque aos 22 anos de idade.
Então eu ocupei um cargo de primeiro escalão, secretário de administração, com 22 anos de idade. Ou seja, sempre no mundo da prefeitura. Sim, sim. Só que aí eu sabia que era cargo de confiança. Fiquei até o Sim, último sim. dia do mandato do Liberado Caboclo. Devo muito a ele, inclusive. Confiou em mim. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, mas esse moleque, não sei o que, PPP. Aí ele falava assim, Dornelas tem toda a falta de malícia, né, dos bandidos. Dornelas ainda é uma criança, por isso que está neste cargo. Ele jamais vai fazer nada errado, né? E ser honesto não é obrigação, é obrigação da gente, não é Sim. mérito. Título, né? Igual, Não, pago minha conta o em cara dia, fala, beleza, eu sou então, honesto, não sei o quê. Então, aí o que acontece com a minha carreira? Eu acabo adquirindo muita experiência. Tem uma ideia, hoje, eu estou no meu 12º cargo público. Poxa, Eu já fui procurador de vários municípios, eu vi, é o que eu presidente, falei da diretor extensão jurídico do de currículo. entidades nacionais, faço palestra até fora do Brasil em áreas específicas do direito. Então, coisa assim que Deus foi preparando e foi indo. E eu gosto de contar isso, mas não é, gente, pro caboclo se exibir. Você olha a minha rede social, você não sabe que carro que eu ando, você não sabe onde eu moro, você não sabe o que Ou você não seja, sabe. Quando você Você não viaja, ostenta. aquele restaurante bom que Ninguém você sabe. come. não tem ostentação. Não, o que eu gosto de coisa boa. Claro. Eu tenho mas os não carros precisa bons, mostrar o que exatamente. tem. Mas eu gosto de contar isso. Por que eu gosto de contar isso, gente? Para quem está assistindo a gente, quem é uma criança, um adolescente, ou uma pessoa que está aí na minha idade, que acha que as coisas não vão dar certo, gente, Acredite. acredita. Olha, se você trabalhar com honestidade, que é obrigação tua, trabalhar mais do que os outros e colocar Deus à frente, porque se você põe Deus à frente, você elimina ter que falar um monte de coisa, né? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Abre todos os gente. caminhos, né? Aí meu Deus, né? moleque, né? Eu sou muito abençoado. Você observa uma coisa importante. Se um homem ou uma mulher, a gente fala homem, mas na verdade você quer falar de mulher. Isso é bíblico. Se é uma pessoa do bem ou não, o que você tem que fazer? Olha o legado dele de filhos. Você E conhece você a tem árvore pelos amigos de frutos. longa data. E você tem amigos de longa data. Todas as pessoas que eu citei, nominei nomes aí, são amigos meus até hoje. Até hoje. Até hoje. E eu tenho filhos maravilhosos. Eu tenho 3 filhos, 3 bênçãos. E o Juninho, ele é muito inteligente, né? E ele estuda muito, tal. Ele gosta de filosofar, né? Aí ele... Papai, eu não te chamo de papai. Ô, papai, então, mas você tem que me falar como é que é o segredo, tal. Filho, você já leu todos esses livros que você tá lendo aí, né? Tem uma coisa que não tá em nenhum deles aí, viu? Trabalhar mais que os outros. Sabe? Eu tenho Conheça várias as pessoas. atividades, gente. Eu tô aqui, você vê minha agenda. Eu toco Procon, a gente toca escritório, eu tenho propriedade rural, eu tenho programa de TV, exerço jornalismo. Só que chego em casa, É o pai. 7 horas eu desligo tudo. Uhum. É minha esposa, minhas filhos, minhas gatas, minha cachorra. Sabe? Final de semana só até meio-dia também. Você é do Sabe? lar. Não. Consigo ir à igreja uma vez por semana, faço meus exercícios em casa. Disciplina. Sim. Disciplina Com certeza. e está sempre orando, pedindo para Deus dar sabedoria para enxergar os desafios que vem pela frente. E, Dornelas, como que é hoje o teu programa? Você disse de algumas redes de TV e hoje, atualmente, você está na Band. né? Hoje, assim, segunda-feira agora, né, eu estreio na CBN às 11h30. Na né? CBN, Toda que bacana. segunda-feira às 11h30. Já convido todo mundo para Área acompanhar a jurídica? CBN. O Procon Informa, né? A gente Sim, vai sim. estar lá falando do Procon. Toda terça e sexta, às 4h30, a gente está lá no Brasil Urgente, né? Com o Fabiano Lamas, na Band Paulista. Ao vivo, não? Gravado. Gravado. Né? Toda terça-feira, né? Eu tô também na Morada do Sol, que é uma TV Rio Com o Preto. Rafinha? Com o Rafinha. Rafinha, Né? manda um Toda abração terça-feira, pra ele. ele é uma bênção, né? Toda terça a gente faz lá ao vivo, né? Pega toda a região também de São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara. Diariamente na Rede Novo Tempo, que é da Igreja Adventista, lá com o meu amigo Zé Ferrari. Sim, Eu deixo sim. gravado também o programa todo dia, diariamente. Entra agora aqui, Bom Dia, Novo Tempo. E às sextas-feiras, né? Eu tô lá, né, com meu amigo Roberto Toledo, que é meu guru. Roberto. Né? Já faz Vozeirão. 2 anos, uma audiência maravilhosa já teve, né? lá na Roberto, Interativa. não, eu tentei Outro contato. Roberto. Não, eu trago ele aqui pra você. Traz pra Não, nós aí. o Roberto Bob é um exemplo de pessoa, de ser humano, de jornalista, de profissional. É um cara aí ímpar. Eu tenho alegria de estar com ele já há 2 anos. Era toda quarta, Gente passei boa, para toda né? sexta-feira. E tem um episódio que o Roberto marca na minha vida, que outro dia eu contei para ele, que também quero deixar registrado aqui para quem está acompanhando. Eu gosto sempre de deixar alguma informação, uma dica, né, para a Sim, pessoa sim. galgar. Aos 12 para 13 anos, a minha mãe ligou no Roberto Toledo e tinha um sorteio do livro do Laer Ribeiro. E aí, ele existe até hoje o Laer Ribeiro. Doutor Ribeiro, minha mãe é da... Aí minha mãe ganhou o livro. Ganhou o livro, tal, fui lá, me deu o livro, eu li o livro. E o livro fala sobre autoajuda, tal. Aí lá ele citou Joseph Murphy,
que escreveu um livro, O Poder da Mente, há muitos anos Poder do atrás. subconsciente, Da mente e a tal. Lei de Murphy. Aí eu, muito fuçado, fui lá, achei esse livro aí do Joseph Murphy. E o Joseph Murphy cita um outro cara, Napoleão Hill, que hoje virou carne de vaca. Sim, sim. Mas, há 30 anos atrás, ninguém nem sabia que era Napoleão Hill. Aí tinha um único exemplar das 16 leis básicas do triunfo. Um único na biblioteca de Rio Preto. Um único, 2 volumes, 500 folhas cada um. Cara, eu fui lá e eu era rato da biblioteca. Eu lia. E outra coisa importante, ler. Nossa, era ótimo antes, Ler, né? tem que ler, gente. Tem que ler, não parar de ler. Eu tenho leitura dinâmica, eu leio um texto muito rápido. Isso Fiz é um bom. curso para isso. Né? Aí eu fui ler 16 leis básicas do triunfo. Que começou lá no livro que eu ganhei no Roberto Toledo. Hoje é best-seller os livros do Napoleão Hill. Né? Tem vários aí, O Mais Esperto que o Diabo, tem vários, né? Mastermind, tem vários livros. Então, uma dica importante, Napoleão Hill, uma coisa que eu aprendi lá atrás e me moldei. Sim. Né? A fé, obviamente, porque Napoleão Hill também é um cristão. Né? Gente, atitude mental. Ela fala muito disso, fala do mastermind, né? Fala, um casamento para dar certo, você tem que ter uma atitude mental igual a da sua esposa e vice-versa. Porque não pode ter um que puxa para cá, outro que puxa para lá, né? Lá fala do autocontrole, lá fala de você jogar energia boa para receber energia boa, respeitar as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, muito bem, faz bem. As palavrinhas Então, mágicas. são coisas, então fica uma dica importante, né? Napoleão Hill não é charlatanismo, Napoleão Hill não é história da carochinha, não é mídia barata aí, não é modismo. Napoleão Hill eu conheci há 30 anos as obras dele, ele faleceu em 1972, tá? Vale a pena quem estiver acompanhando aí, qualquer obra do Napoleão Hill, porque todas as obras dele, a exceção do Mais Esperto que o Diabo, elas derivam sempre da 16 Leis Básicas do Triunfo, que foi uma encomenda que Carnier, que era um dos homens mais ricos do mundo na época, pagou ele durante 3 décadas para ele entrevistar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Olha E fazer uma trabalho. análise como é que o cara se dá bem e o outro não se dá bem. E se dá bem, Falcone, é relativo. Todo mundo fala do dinheiro. Dinheiro, gente, não é assim. O dinheiro é um sinal, talvez, ou de bênção ou de desgraça na vida da pessoa também, né? Certo. Mas ele tem que ser uma consequência, né? O se dar bem na vida, ter sucesso na vida é alcançar os objetivos que cada um tem um valor. Tem gente que não quer. O meu irmão é uma benção. Meu irmão tem uma capacidade, ele tem uma oficina mecânica que mexe com veículos importados, tal. É um excepcional profissional. Eu falo para ele, tem funcionários, tem uma equipe grande, eu falo, ó, vai crescer, não quero. É a opção de vida do meu irmão, ele não quer assim. fazer fortuna, ele quer, mas é porque é a opção de vida dele, não é porque... Então, gente, mas ter uma vida plena é ter uma família linda, sabe? É ter amigos, né? Então, leia a Bíblia, que é um grande manual de instrução. Napoleão Hill, muita coisa que está nas 16 Leis Básicas do Triunfo, se você puxar o manual básico, que é a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai achar também lá. Sim, né? que a Bíblia é algo global, né? Exatamente, A exatamente. Mas eu falo assim, Inclusive- pode ir. Inclusive, pedi para o Gé fazer o corte, todas as falas dele, que ele fala desse livro do Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, da Lei da Atração, que eu prego isso diariamente. Que bom, que Inclusive, por que eu estou dizendo isso? Tem um rapaz, ele tem somente 17 anos de idade, ele é funcionário de um dos clientes que eu atuo. Eu converso muito com ele e ele começou a praticar. Sabe a alegria, a felicidade dele? Sim. Toda vez que acontece aquilo que ele projetou, ele corre até mim e fala, Vilma, dá certo. Perfeito. Eu falei, sempre dá certo. Então, eu quero esse corte para mostrar mais vezes que realmente o poder da nossa mente é poderoso. Por quê? Nossa, é fantástico. Deus já incutiu isso em nós. A gente tem que fazer o quê? Ter fé e praticar. Existe um negócio que a fé se materializa com o poder do Sim, subconsciente. sim. Né? Então, algo que é assim, você tem que materializar e não se preocupar como que o universo vai te devolver isso. Não. O problema é do universo, não é Exato. teu. Tem a satisfação de Você ficar só ali, tem que né? praticar. Exatamente. Praticar, Ficou acreditar ali. vai acontecer. Gente, eu tenho histórias, dá pra ficar aqui 10 horas pra contar Dá para coisas. fazer uma série, né? Semanal. Eu materializei o que eu ia ter, material, materializei como ia ser meus filhos, sabe? Joguei a mensagem, trabalho para isso. Agora, o caboclo também, né, Falcone? Ele quer pensar, esperar, e Deus não me Venha, ajuda. Mas, meu venha. filho, mas você tem que fazer a tua parte. Não é só Tem que fazer cruzar a o tua braço, parte, né? Porque hoje a molecada,
Na minha época, eu começava a trabalhar cedo, né? Com 9 anos eu vendia sorvete aí, meu irmão, lá na Vila Esplanada, ali, na perto da Raposa, ali, que minha avó mora atrás da Santa Terezinha. Eu vendia sorvete lá. O cara era louco, velho. Ele dava um carrinho de sorvete pra nós lá, assinadinho lá, pra nós sair vendendo sorvete. Aí nós vendíamos o sorvete, tem até hoje, eu acho, essa sorveteria, ali perto do Mangueirão, ali na Boa Vista, ali na rua do Rosário, na Vitor Braço. Cara, ele dava o carrinho na mão minha do meu irmão, que conhecia meu avô, né? E a gente saía vendendo sorvete, então eu tinha comissão, né? Com aquele... Mas era coisa, isso, mas era a coisa mais lá. linda. A gente chegava e devolvia o carrinho tudo certinho, só que nunca recebia, né? Tomava tudo sorvete. Ah, Tomava tudo descontava sorvete. tudo. Tomava todo sorvete. trabalhava pra tomar sorvete. Exatamente. Hoje, moleque, se for trabalhar, o pai é processado. Você é louco, eu comecei Moleque a é trabalhar com processado, 12 hoje é anos. processado. Tinha 2, 3 motos na empresa, tinha que fazer banco aqui. Aí o que nós fazia? Ia ali no centro, na rua, na frente era onde é o Praça Shopping, era um cinema ali. E aí depois começou a construir o Praça Shopping, a gente se encontrava. Então, tipo assim, e olha a loucura, olha que loucura de moleque, de confiança. A gente se encontrava e era assim, era 4 horas de fila. Até depois você entrou uma lei dos 30 minutos, você foi um perrengue, você tava... Fiz a primeira multa dessa lei. Então, aí porque começou 30 2012. minutos, aí questão de dias, dia 10, né, enfim. Aí o que a gente fazia? A gente já separava no malote a Bradesco, Banco Mercantil do Brasil, HSBC, e assim, separava pelos bancos. Quem ia no Bradesco, pegava todo o malote de todo mundo e fazia os Bradesco, vamos supor, e cara, grana da empresa, 12, 13 anos. E grana de pagar imposto, enfim. E aí a gente distribuía ali, e aí o pessoal no escritório, eu trabalho no escritório de contabilidade. O pessoal falava que eu era o The Flash. O The Flash. Nossa, e eu saía. E aí aquilo me instigava. Eu Aí queria ser mais. saía Muito correndo bem, ali. muito bem, E faz aí, diferença. a gente pegava, o que fazia? Era 4 horas de banco, a gente pegava, cada um ia na fila ali, alguns até já estavam na fila, viramos um clã Sim. de Receita Federal, enfim. Aí chegava uma hora que acabava o rolê todo, a gente ia lá pra praça, ficava trocando ideia, brincando, conversava, tipo assim, a gente economizava 2 horas, 1h30, 2 horas pra empresa, e a gente ficava uma de resenha ali no centro. Entendeu? Eu Enfim. acabava... Eu não ficava na resenha, não. Eu ia lá preencher carnê de NPS. Então. Aí, Olha e só, eles ficavam no aquele fliperama. laranja Aí de- eu era excluído do clã. Porque eu ia lá, eu não participava da resenha, eu ficava Você lá. ia fazendo corre. Fazendo corre lá Tá dentro do vendo? escritório. Já é um cara diferenciado. Aí eram Lá, lá. 7 office boys, eu era o último. Eu queria ganhar dinheiro. Né? Eu fui o primeiro a ser promovido. Olha só, olha Só só. que nesse mesmo escritório eu meti uma greve. Sindicalista. São meus amigos hoje, graças a Deus. 16 anos, meti uma greve. Tá ligado? Meti uma greve, Você aí não cortou nenhum dedo, Aí não. eu dou... Não, companheiro. você Não, tem companheiro. 9 Mas eu dedos. mudei, companheiro. Eu era de esquerda, companheiro. Agora eu sou de centro-direita. Ah, é? Tá bom. Aí fiz uma greve com 16 anos de idade. Aí eu teve um Judas, um delator, né, Iscariotes. que foi lá e delatou. O Jean vai fazer uma greve meio-dia, combinou que tu Olha, paralisar todo mundo. que Eu ódio. era o mais novo. Cara, aí o dono do escritório foi lá, falou assim, ia sair pro almoço. Você tudo, Ele catou, Ornelas. deu a mochila embaixo do balcão, e era de frente pra uma rua. Não vou dar detalhes pra não saber quem é, ficar chato. Aham. São meus amigos hoje, mas não vou passar isso. Ele catou assim, hoje ele era preso, coitado. Aí ele foi lá, catou minha mochila e falou, você vai fazer greve? Pra quem contou? Quem falou? Foi Você vai finge que é fazer greve profeta. lá na PQP. Catou minha mochila, jogou no meio da rua, lá Olha. no centro de Rio Preto. Voou ovo pra todo lado, rapaz. Tá brincando. Tinha 16 do anos de céu. idade, cara. E Acabou com a tua greve. Nossa, por isso que eu fiquei desempregado depois que eu tava lá. Que o outro descobriu que eu Aí, era ó. grevista. Nossa. Entendeu? Agora, quem me vê hoje, eu advogo pro empresariado, né? Mas eu sou muito, eu gosto assim. Eu gosto do trabalhador demais, sabe? Mas hoje eu entendo a gestão trabalhista de outro jeito. Não, porque Então. mas igual, teve Mudou. um avanço muito grande Muito também, grande, questão mudou, de... mudou. Então, mas ó, voltando lá para o passado, né? Embora não pareça, né? Eu sei, faz tempo isso, faz tempo. Eu comecei muito falar da cedo, sua idade. com 15 anos de idade, escritório de advocacia. A minha tia era secretária, mas ela já era maior de idade. Eu queria muito trabalhar. Eu estava estudando, terminando ali a 8ª série. E eu queria trabalhar. O que eu fazia? Dr. Mércio de promissão. E eu chegava lá e falava assim, tia, eu quero ficar aqui, eu quero ser secretária. Então, o que ela fazia? Ela era muito namoradeira.
ela ia passear e eu ficava lá na mesa. Eu queria atender telefone, que não tinha telefone em casa. Eu queria atender telefone, chegava todo mundo. Era legal atender telefone naquela época. E eu Hoje atendia. Eu adorava fazer aquilo. Que era Enfim, passou um ano. O secretário lá. Um ano eu indo lá, sem ganhar absolutamente nada. É, verdade. Quando a minha tia arrumou um outro emprego, foi ser caixa de supermercado, né? Mudança de vida profissional. E aí o Dr. Mércio falou assim, ô Lindaura, já tem algum... Oi, tia, delatei. Falou assim, ô Lindaura, tem alguém para você colocar aqui? Porque a gente tem que resolver isso. Não, mas eu vou procurar. Então ele voltou, deu uma risadinha, falou assim, pelo amor de Deus, né? Se a Vilma não trabalhar aqui, ela morre. Então, eu com 15 anos de idade, já saí e fui trabalhar no escritório de advocacia. Lá, eu me apaixonei pela contabilidade. Inclusive, esse amigo contador já faleceu. E meu tio estudava contabilidade, tinha todos aqueles livros coloridos. E eu já sabia que queria ser contadora. E ali foi amor à advocacia, né? Eu conheço muito advogado por paixão mesmo, que me interessa a matéria. E o contador. Então, eu fazia tudo para ele sem ganhar. E eu ganhava um saláriozinho de secretária. Na época, era menor. E eu digo assim, por que isso mudou? Me fazia tão bem e contribuía na casa da minha avó, sou criada de vó. Então, eu digo, essa mudança, né? Porque foi bom para a nossa formação. Hoje, se falar que um menor vai trabalhar, pelo amor de Deus. Por exemplo, essa pessoa de 17 anos que eu citei, é pelo CIE. Pelo CIE, pode algumas horas através desse estágio. Mas eu digo assim... É tudo muito bem regulamentado, né? Antigamente não tinha isso aí. Por que no meu caso, assim como no seu, do Falcone um pouco menos, que é um bebê ainda... Mas, por exemplo, era tão bom, por que mudou? Por que essa proibição? Por que não pode? E eu também estudava, nada atrapalhou. E por que hoje não pode? Se você me perguntar historicamente... Também não podia. Vimos de uma cultura, Getúlio Vargas, quando faz a CLT, ele inspira a nossa CLT num modelo totalmente protecionista e paternalista. Então, naquela época, década de 40 para 50, os imigrantes chegavam aqui para tocar café e eram explorados. Né? Inventavam um tal de um arrendamento que não era arrendamento e o cara era esfolado. Né? Então, se implantou uma legislação que demorou-se muito para se rever. E aí você teve uma opressão muito grande durante a ditadura que oprimiu muito o direito de falar, o direito de mudar. Quando você destampa a panela de pressão... Aí vem um sindicalismo muito forte, um paternalismo muito forte, uma legislação desatualizada com a realidade. Porque as pessoas adquiriram conhecimento, adquiriram cultura e não eram mais exploradas. Mas a legislação continuava a mesma. Então, aqueles princípios paternalistas que no direito do trabalho tem um que se chama indúbio pro mísero, alguns falam indúbio pro operário, até hoje é justificado. Um juiz, na hora de dar uma sentença, se ele tiver na dúvida, ele é obrigado a pender para o lado do trabalhador. E nem sempre é o correto. Então, houve esse engessamento para proteger, sabe? Então, houve um exagero. Uma previsão demasiada. Houve um exagero e, infelizmente, está difícil de mexer nisso. É porque se tornou algo nem jurídico, se tornou cultural, né? Cultural. E aí, o pai e a mãe, né? Quantas vezes minha mãe pegou meu irmão, nossa família era uma família bem conturbada, meu pai e minha mãe, bem conturbada. E minha mãe, quantas vezes subia na pracinha da Secap, meu irmão era cabeludo, catava uma vara e vinha dando dele lá de cima até embaixo, né? Meu irmão hoje é um baita do homem, sabe? Hoje, se ela fizesse isso, ela era presa. Tá? E hoje também não dá mais para fazer isso, né? As coisas desvirtuaram. Então, nós temos que entender, esse é o grande conflito. Esse é o grande conflito. A gente tem que saber chegar no ponto de coerência, sabe? Do que é exagero e do que é necessário. E não tem isso. Então, você vê pessoas aí defendendo um golpe, pessoas que não têm noção do que é uma ditadura de verdade, pessoas defendendo coisas que... o exemplo, eu ouço pessoas dizer que o comunismo vai voltar, que não sei, gente, o comunismo nunca vai voltar no Brasil, isso não existe, nunca teve, não tem espaço, coisas assim que as pessoas não procuram entender o que é,
e criam alguns dogmas, alguns estigmas, alguns estereótipos que nada mais é do que a alienação. Certo. Então eu digo, conhecimento, falar com pessoas, assistir um podcast aqui, ler um livro, ler um jornal. E se você é de direita, leia a esquerda também. Se você é de esquerda, leia a direita Vá também. se informar, né, Vá se doutor? informar. E não fica preso nisso aqui, ó, esse celularzinho aí, ó, só do teu grupo do WhatsApp, só daquilo que você gosta. Você vai ficar alienado, você vai ficar para trás. Né? Mas você falando do teu trabalho, eu quero registrar que eu sou testemunha. E eu agradeço você, o que você fez para um amigo nosso em comum, que você é mais que uma contadora. Hoje você é um controller, né? E eu vi um trabalho que você desenvolveu fantástico. E eu sei que quando você faz as coisas por carinho. Então, isso que você contou da tua tia aí, eu sou testemunha que você fez isso para pessoas que você não tem nem parentesco. Você foi além. Tanto que quem entrou lá no lugar continuou com você, né? Então tá aí, vou fazer um jabá pra você aí. Contrate a Vilma. Eu sou testemunha disso. Olha só. A Vilma é um prazer. Mas é isso aí. É isso aí, cara. Quero te agradecer. Tem muito. Quero deixar aberto, de fato, se você quiser a gente voltar a falar mais de outros assuntos. Eu acho que a tua vasta experiência ligada ao povo vai gerar muito conteúdo de interesse comum, você entendeu? Então, assim, quero deixar de fato o espaço aberto. Não deu pra contar causa, tem um monte de causa. Um monte de causa. Um dia, se vai vocês voltar, quiserem, vai vem voltar. aqui só pra falar de causa jurídico. Não, com certeza. Tem cada história a gente quer, legal a gente pra quer. caramba, que eu omito quem é, né? Aham, A sim, pessoa, né? Você inventa o João da Silva aí. Faz um teatro, exatamente, né? exatamente. Quero agradecer vocês, o convite, o carinho de vocês, agradecer a equipe que tá ali ó, no estúdio, ali ajudando. Obrigado, Jeff. Grande Tem conteúdo aí, pessoal, A perguntando? Elisa. Agradecer a Elisa que acompanhou a gente aqui, Sim. né? Agradecer o café, foram uns 4 ou 5 cafés aí, né? A água é a água que eu tomo, do meu amigo Zé Franzotti. E essa água aqui é o seguinte, me resolveu o problema de rim. Porque nessa minha última eleição não fiz campanha, fiquei hospitalizado. E aí o médico falou, começa a tomar água Levite. Eu tomo todo dia, ó, propagando jabá. Olha isso, Manda olha aqui. isso. Olha, gente. Olha pra nós aqui. Ô, Franzotti, faz favor. Que tem uma história muito bonita, viu? A Gi veio aqui, né? A Gi veio, a Sandra vai vir. isso tem uma E história eu muito quero bonita. trazer ele também, porque a Sandra Franzotti falou algo pra mim que me mexeu muito. Eu comentei num outro podcast aqui. Que quando a gente faz o desafio aqui, que você vai indicar algum nome, você falou do Itamar, alguma coisa assim, mas fica aberto aí alguém que você quiser vir aqui. Um desafio. Um desafio. A gente desafia o convidado a falar, ó, traz tal pessoa aqui e tal. Aí a Gi Franzotti falou da Sandra. E eu liguei pra ela. E, naturalmente, eu não conhecia ela. Perdão. Aí ela falou algo assim. Ela fala da profissão dela e tal, Sim. né? Que já era química, agora tá indo mais pra parte de marketing. Aí eu falei, né, vou contar a história como a Poti e tal. Ela falou assim, minha história se confunde com a história da Poti. Olha isso. Né? Então, assim, realmente ali é o pessoal que tá ali na Bebidas Poti, ali é uma galera que você vê que... É uma das maiores fábricas de bebida do Brasil. E assim, alguma continuidade, uma resiliência, num lugar que, tipo, totalmente aleatório, Poti nem dava. A cidade cresceu no vácuo deles, né? E naturalmente, nunca vou lembrar disso aí, mas eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu trabalhava eu trabalhava na contabilidade e fazia técnico de som. E aí teve uma época lá que eu tava de férias, eu fiquei trabalhando interno lá. E aí, na época, eu vendia aqueles projetor da Sony, ninguém sabia mexer aquilo lá, e eu já era voltado para tecnologia, né? E aí eu fui lá com 15, 16 anos apresentar. Eles compraram um projetor da Sony pra sala, eu fui apresentar, mostrar como é que funciona e tal. E, cara, naquela época eu já fiquei encantado. Há 20 anos atrás, eu tô com 36. A cidade cresceu na esteira deles ali. E o pessoal realmente, você vê que a estrutura, o segmento, igual a gente falou aqui, assim, nós fabricamos bebidas. Então, assim, é extremamente bem segmentado, não é nada de... É um orgulho para a cidade. Eu fui prefeito de Potirendaba por um dia. Olha. Eu era o procurador-geral do município, tinha que fazer uma desapropriação, não estava o prefeito, nem o vice, nem o presidente da Câmara, né? Como eu era o procurador-geral, eu assinei um decreto, prefeito em exercício, procurador-geral do município. Olha Legal. Eu já fui prefeito por um dia de Potirendaba. Botaram no teu currículo lá, hein? Botar uma linhazinha mais. Doutora, ainda aproveitando esse gancho, né? Nós estávamos lá na sala conversando, nós todos, e tem um assunto que eu digo que é um assunto polêmico hoje, por exemplo, o Instagram. Tem muitas pessoas verdade. com as contas sequestradas. Eu digo isso, né, porque eu não conheço o meio jurídico, qual a palavra correta. Hackeada. Porém, citamos algumas pessoas ali e nós gostaríamos muito de marcar
um próximo podcast, inclusive com as pessoas que sofreram esses danos, para que o doutor possa orientar juridicamente o que tem que fazer, o que tem que... porque você tem toda uma estrutura para evitar. Exatamente. E depois que você cai, o que fazer? Porque tem o golpe do golpe. Exato. O cara, você caiu, te pegaram, depois vem um golpista dizer que vai te resolver o problema e vai te tomar dinheiro também. Sim, é um golpe do golpe. Então, é igual o cara que vai chegar pra você e falar assim, ó, me dá R$500 aí que eu tiro essa multa. Tipo, eu tenho um ditado, que a passiva. informação é a grande vacina no direito do consumidor. Você tem que informar. Por isso que você viu passar aquele monte de lugares que eu estou trabalhando, levando o nome do PROCON, a defesa do consumidor, e isso é um remédio, uma vacina maravilhosa. Porque cada lugar desse que eu falo pra você que eu vou, o pessoal está assistindo, está aprendendo. Sim, Quantas pessoas eu encontro na rua, doutor, eu ouvi o senhor falar, não sei o que, não sei o Isso, e a pessoa não tem o conhecimento, né, doutor? Então a gente tem que agradecer vocês. A gente pode falar que assim como a Sandra disse que a história dela se confunde com a Briga dos Poti, a tua história se confunde com o direito do consumidor. Com o PROCON, o ensino geral. É a segunda vez que eu dirijo o órgão, né? Inclusive, legal. Inclusive, eu vi uma matéria do doutor conversando com uma pessoa que sofreu, não golpe, né? Mas condução lesadas, por exemplo, nas garagens. Então, é muito interessante. Então, o que a gente pede aqui? Que assistam as matérias. Elas são puramente informativas. E nós precisamos de conhecimento. O mundo merece perece por quê? Por falta de conhecimento. Então, é isso. Pegar os nossos exemplos de leitura, de conhecer pessoas, porque para nós aqui é maravilhoso, porque cada vez que trazemos alguém aqui, não só nós, mas o público conhece a sua história. Por exemplo, alguns conhecem o Jean Dornelas, que foi vereador, muitas vezes ou que viu na televisão, é um advogado, ou viu na TV. Então, isso aqui se torna ou pegou algum na câmera roubando maracujá. Foi cúmplice. Cúmplice do maracujá. Então, é muito gostoso. E aqui é um bate-papo agradável. A gente acaba gostei conhecendo muito, eu agradeço demais a pessoa, né? O Jean, pessoa física, igual a gente, carne e osso. De verdade, né? E tem algumas pessoas que criam, né, um pedestal. Então um personagem, né? A escada que você usa para subir, você pode usar dela para descer uma hora. Exatamente. Então é isso. O que a gente quer mostrar para todos é esse Jean que a gente está conversando aqui. Um cara muito simpático, agradável. Então, gostou de conversar, a gente dá muita risada. Então, você com certeza voltará aqui para conversar com a gente, contar os causos. Né? Tem um monte de causos. A gente vai marcar um programa específico para falar dessa questão do hackeamento. Vou finalizar com um caos. Vamos lá. Então, vamos lá, para causar. Eu uso essa historinha para exemplificar o advogado e o contador. Então, eu vou falar isso em homenagem. Tá né? Então, tudo na vida a gente tem que ser honesto, isso é obrigação. Né? Mas tem sempre um jeito de você ser honesto, mas tem uma malícia. O mundo hoje depende muito de malícia, né? Então eu gosto de contar um caos, né? Então o Falcone, Dr. Falcone, família poçada e tal, né? Aí ele foi lá em Potirendaba, tinha ganhado um dinheiro, uma ferpa grande, tava cheio da pamonha, né? Falou, vou lá em Potirendaba que tem uma rinha de galo. Aí o Falcone saiu, foi lá na Potirendaba, descobriu onde era a rinha de galo. Lembrando que isso é proibido, tá, gente? Mas naquela época, naquela época, né? Ele foi lá, chegou na rinha de galo lá, tinha um caipira de Potirendaba mascando fumo. Aí o Falcone perguntou pro caipira assim, Caipira, eu sou o Super Falcone lá de Rio Preto, tô vindo aqui na Potirendaba que eu quero apostar no galo. O senhor quer daqui, qual que é o galo bom? O caipira olhou pra ele e falou assim, seu Falcone, o galo bom é esse vermelho. Vou apostar. Aí, cara, tô apostando tanto aqui todo dia no galo vermelho. Cheio da bufunfa. Aí vem um galo preto pra rinha, né? O galo preto entrou, mas deu um porrete nesse galo vermelho, acabou com o galo vermelho. O Falcone perdeu o dinheiro, foi lá, olhou pro caboclo e falou assim, o senhor me enganou? Ganhei, senhor, não. O senhor me enganou? Cheguei aqui, perguntei pro senhor qual era o galo bom, o senhor me disse que era o vermelho, apostei todo o meu dinheiro e perdi meu dinheiro. Ganhei, senhor, não. O senhor perguntou qual que era o bom, mas o marvado era o preto. O bom era o vermelho. E o marvado. O advogado, o contador, você tem que ter essa malícia saudável para criar as melhores estratégias. Sim. Pois eu digo sempre que o direito ele é 50% lei, 50% uma boa estratégia. E pegando um gancho no seu caos aí... Você perdeu mesmo? Hã? Você perdeu Perdeu, o dinheiro do Perdeu, com certeza. Tomou um pau. Mas O sério, ó. marvado era meu, Ó, sem uma saber. questão muito interessante, até voltado pro direito do consumidor. Às vezes a gente pega uma informação que é uma resposta muito boa pra gente. Ah, qual que é o bom? É o vermelho.
pô, eu quero o bom. Dentro da minha ótica, qual que é o bom? É o melhor. Isso, mas qual é a entendeu? melhor? E na ótica da maldade, não, um é bom, outro é ruim. Então, assim, tome muito cuidado com toda a informação que você recebe. Eu tenho aqui a minha empresa, vou até fazer um merchan meu aqui. Eu pago um preço lascado, eu faço nota de tudo, compro tudo com nota. Até teve. Ontem eu vendi esses smartwatch. Eu tenho um produto aqui dentro da minha loja hoje tem um produto, o último produto dentro da minha loja hoje, que não foi comprado com nota fiscal, que uma época um amigo comprou um iPhone para mim e me vendeu uma bateriazinha, eu falei, não vou usar, vou colocar aí para vender. Não é nenhum produto que é do meu CLEC. E isso é algo que eu venho trazendo tem uns anos para cá. E, cara, é um preço muito alto a pagar. Só que hoje o que eu faço? Hoje, quando eu vou comprar alguém, eu quero minha nota. Entendeu? Entendeu? Então, faz a sua parte. Então, assim, quando você faz a sua parte, você tem legalidade e autoridade para exigir que o outro faça. Tá? Então, assim, porque eu nunca tive problema com o consumidor. Nunca tive problema. Tive um problema com um cliente que ainda está rolando. Mas, assim, faça o certo primeiro. Tá? Quando você olhar para o dia, eu estou falando agora como empresário / consumidor, totalmente neutro. Faça o certo primeiro. Quando você entrar numa empresa, outro dia você falou do fone, mas outro dia o cara veio aqui, comprou um fone, foi embora. Daí meia hora voltou, o fone quebrado. Eu nem olhei, estava quebrado, eu troquei. Depois eu fui ver, o cara deve ter descarçado o fone e quebrou a alça. Entendeu? Cara, seja justo. Eu falei, cara, é o seguinte, quebrei, velho. Putz, mano, fui colocar. Eu faria o preço de custo pro cara. Eu tentaria mandar pra garantia pro cara. Eu faria qualquer coisa pro cara. Entendeu? Ele me lesou e amém. Entendeu? Então, assim, quando você for entrar numa empresa, entendeu? Coloque alguns valores numa reclamação. Sim. Porque eu acredito, assim, a gente vai falar, eu espero de verdade que você venha aqui muitas outras vezes, porque é daqui da cidade, é um cara que tem um conhecimento que é de extrema necessidade para todos. O que você falar aqui do negócio do Procon é para todo mundo. Sim, sim. De mamanda caducando, de todos. Empresário e consumidor. Exatamente. Então, assim, olhem para dentro de você, analise a si mesmo, a tua fé, fé eu falo no sentido da tua boa fé, né, do teu desejo. Não haja por necessidade, não. É igual você falou, um acordo é muito melhor do que uma vitória, às vezes. Sim, porque o acordo, às vezes o acordo traz justiça. Com certeza. E a vitória deixa alguém perdendo muito mais, né? Fórum, juiz, advogado não é sinônimo de justiça. Pode ter certeza. Isso aí. Muito obrigado, Jean Dornelas, @Jean Dornelas. O advogado do povo, muito obrigado. Eu agradeço vocês. Obrigada, Jean. Obrigado. Bote câmera se você colocar um maracujá aí na sua cerca. Tome cuidado. Tome cuidado. Segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, @Pocket Podcast. Beijão, Vilminha. Beijinho. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. É nóis, volta a vinheta, chefão.